Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um WOcast. Estou aqui hoje com um cara que vai falar o assunto mais atual com os profissionais de saúde, que é venda. Quem aí já se deparou com dificuldade de vender, com dificuldade de faturamento da clínica? Eu acho que é um assunto aí muito incomum entre os profissionais da nossa área, porque a nossa faculdade eu não sei se é tão boa em nos ensinar a vender. Mas a gente vai bater esse papo e entender um pouquinho desse cara que está especializado nesse assunto e vamos entender um pouquinho de história de vida, porque eu sei que ele também é um cara que fatura muito, tem uma empresa grande, então vamos entender o que ele faz. André, seja muito bem-vindo, é um prazer gigantesco, cara, ter você por aqui. Já escutei falar muito bem do seu trabalho, agora eu quero escutar de você. É um prazer eu estar aqui, cara. Queria dizer uma coisa pra você. É uma honra, na verdade, estar aqui, porque você é uma pessoa que eu já sigo há muito tempo, admiro muito seu trabalho, escuto muito bem falar de você e acompanho a sua trajetória, sei lá, pelo menos eu te sigo no Instagram há uns 4, 5 anos já. Caraca, então eu te acompanho há tanto tempo e eu vi sua trajetória nesses últimos, pelo menos uns 3 anos, que eu vi que assim, cara, tanto profissionalmente como até pessoalmente, né? Porque você posta muito sua vida pessoal ali junto. E você é uma pessoa que eu vejo que inspira outras pessoas e me inspira também, cara. Então é uma honra pra eu poder estar aqui hoje, você pode ter certeza. Obrigado, viu? E vai ser um prazer, a gente vai bater um papo super legal. E vamos ensinar essa galera a vender um pouquinho, né, André? Porque tá difícil. Tá, cara. E é uma situação bem delicada, assim, poder falar de venda, né? Porque a maioria das pessoas que vão ensinar sobre isso ou vão acabar ostentando alguma coisa pra poder te atrair, te vender um curso baseado em uma estrutura que talvez não seja pra realidade do consultório, da clínica. Mas eu gosto de falar muito sobre comportamento humano, então eu ensino a vender de acordo com o que passa na cabeça do seu cliente e de acordo com o que tem na realidade, na cidade que você tem, com o faturamento que você tem, com o tipo de vida que você teve. Então, assim, não tem nada que não seja replicável no que a gente vai falar aqui hoje. E dentro da realidade da pessoa. Exatamente. Né? Mas antes de a gente começar esse bate-papo, eu quero saber um pouco quem é o CPF André. Quem é o CPF André? É muito difícil falar de si, né? Eu não gosto muito de falar de mim, mas vamos lá. O André é o marido da Carol, ele tem 36 anos, dentista, implantodontista, protesista, periodontista. Seu universo de Hoff, pra mim, é muito novo. Eu sou vendedor na base, eu tenho uma loja de decoração também, de design assinado brasileiro. Então eu estou dentista, eu gosto de dizer para as pessoas que eu estou, né? Porque posso não estar daqui 5, 10 anos, não sei, mas hoje estou dentista, gosto muito do que faço e gosto muito de vender. Muito, muito. Gosto das pessoas, do comportamento humano. Sou sócio hoje de algumas empresas. Uma delas é dos seus colegas que eu amo de paixão, o Fabiano e a Alana. E o Anderson e a Fran também, que é o Performance Pro, que é um dos maiores programas de mentoria hoje de gestão, marketing e vendas, que existe para odontologia. Inclusive, a gente se inspira muito no seu trabalho para poder gerir nossos mentorados também. A gente acompanha muito do que você faz, troca muita figurinha com você. E eu também sou sócio agora de uma inteligência artificial chamada Clara, que é uma inteligência de pré-agendamento que nós vamos conversar sobre ela. Cara, eu quero saber, porque a inteligência artificial ela tem entrado com tudo, né? A gente teve um evento essa semana, a gente falou muito sobre inteligência artificial e o quanto ela tem melhorado a rotina de clínica. Tem coisas que eu soube, André, de integrações que ela marca o paciente pra gente, ela já conversa, ela marca o paciente, chega na clínica com o agendamento feito e pago. Exatamente. Quero saber um pouquinho disso. A gente desenvolveu uma IA, porque a maioria das IAs hoje, elas são mais ainda são mais genéricas. Uhum. E aí, esse meu sócio Júnior, ele chegou pra mim e falou assim, André, é o seguinte, eu quero montar, junto com você, primeiro pro teu consultório, uma inteligência artificial pra gente receber os seus clientes ali, seus pacientes, e a gente vai pensar daqui a um tempo se ela pode ser replicável ou não. Mas eu quero plugar ela na tua cabeça, no teu chat GPT, porque eu quero uma inteligência artificial que saiba conduzir uma conversa para vender. Eu não quero uma que só conduza de acordo com o que a pessoa fala, ou que seja um chatbot. Aperte 1 se você quer falar com a fulana, aperte 2 se você quer na recepção, 3 o comercial. Não. Ela vai ter que ser amável, gentil, e você se vira para poder fazer isso. Falei, cara, onde está o segredo para criar uma inteligência artificial? Qualquer pessoa hoje cria uma IA. Isso é fato. Então, você procurar no YouTube, em qualquer lugar, você colocar no chat GPT como você cria uma IA, ele vai te dar o passo a passo para fazer isso. Só que o segredo está na onde? Está na parte do ser humano, que é o prompt. A gente tem que ter diversos prompts pré-produzidos para criar uma inteligência única. Então a gente desenvolveu a Clara como? Primeira coisa que eu queria fazer da Clara, eu queria desenvolver um robô que soubesse vender e que soubesse tudo sobre o comportamento humano. Eu sou especialista em neurociência também, esqueci de falar. E aí,
por O cara é uma máquina, né, gente? Eu Já gosto de percebe estudar, aqui. cara. Eu gosto de gente, sociologia, filosofia, antropologia. Então sempre fui um cara muito chato com isso. Só que isso me trouxe algumas referências de ser humano que eu gostava muito de olhar pro ser humano e entender por que ele fazia aquilo daquele jeito. E aí, cara, há uns 3 anos pra mais, eu comecei a alimentar com todos os cursos que eu tenho. Eu tenho um curso chamado NV10X, que é um curso de vendas para odontologia. Pra montar ele, a gente tinha mais de 2.000 livros catalogados, resumidos dentro desse meu chat GPT, fora os que eu já tinha lido e tudo mais. E aí, com eles, filosofia, sociologia, antropologia, vendas, tudo que você pode... autoajuda, o que você pode imaginar tinha lá dentro, tudo que fosse a base do ser humano, mais quase 800 artigos científicos de neurociência, de comportamento de compra, consumo, inter-relação pessoal. E a gente foi criando um prompt... Isso numa base. Numa base. A gente foi criando um prompt de tudo isso, catalogado para criar um humanoide. Que soubesse ser empático, gentil e amável. E que tivesse a cabeça de venda do André ainda. Exatamente, com tudo que eu conversava. Então, baseado em todas as nossas conversas, era sempre assim, salvou essa conversa? Salvei. E aí, montamos, acho que foram 45 prompts para poder desenvolver isso e levar para base. Só que aí eu tinha um chatbot, beleza, inteligente, gentil, amável, mas que não tinha comportamento e personalidade, que é o que diferencia a gente de qualquer inteligência, ou que diferencia o próprio ser humano do outro. Por isso que eu vou escolher você como meu dentista para poder, ou como meu injetor para fazer o meu rosto, e não vou escolher o outro que tá ali, seu vizinho, que às vezes ele parece que até vende muito mais. Por isso que na maioria das vezes a gente é tão bom tecnicamente, estuda muito, mas quem é menos técnico que a gente vende muito mais. Porque ele se relaciona muito mais, entende de comportamento e personalidade. Aí a gente falou assim, vai ter que ser mulher, beleza. Como é que nós vamos montar ela? A gente pegou mais de 2.000 vídeos, filmes, tudo que a gente gostava e que a gente via de mulheres se relacionando, conversando, tom de voz, cadência, postura, brigando, discutindo, sorrindo. E a gente foi jogando lá e alimentando a base de dados e, ó, modela isso pro bem, modela isso pro mal, modela isso pro bem, modela isso pro mal. Criou mais 45 prompts. E a gente uniu tudo isso e criou a Clara e começou a testar no meu consultório. Quando a gente testou, a gente Quanto tempo pra fazer, André? 1 ano e meio. Caraca. Aí a gente... E financeiramente, é que a gente não gastou, né? Mas se fosse financeiramente pra montar, ia ter gasto aí uns 400, 500 mil reais, Cara, mais ou menos. É uma jornada. Porque, É uma jornada. Você definir um projeto, levar 1 ano e meio pra colocar em prática é uma ansiedade, né? Só que era tipo umas 2 vezes, 3 vezes por semana a gente se reunia, ia conversando e as coisas iam acontecendo. Até que numa janela de uns 6 meses pra cá, aumentou-se, ficou pronta, já tava sendo testada no consultório e a gente ficou doente quando a gente colocou ela. Porque a gente fez assim, não é possível umas coisas dessas. Ela é empática, ela é gentil, ela é amável, ela entende de harmonização facial, ela pede uma análise do rosto do cliente. Então o cliente fala, meu nariz me incomoda, me manda uma selfie sua aqui, que eu vou te dar uma pré-análise do que você pode fazer. Ela fala, você pode também fazer além do seu nariz, Isso é sensacional. a gente pode fazer pra você a olheira, a gente pode fazer o malar, a gente pode fazer não sei o quê. No malar, a gente vai usar... vai usar o quê? O ácido hialurônico? Sim, o ácido hialurônico funciona assim, 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 assim. E a toxina? Funciona isso, isso, isso. E dá pra fazer tudo em um dia? Infelizmente, não tem como fazer tudo em um dia, porque a toxina com não sei o quê... Eu não entendo, mas ela entende. E ela vai contando além de tudo isso. Então, a gente conseguiu criar ela e a gente conseguiu começar a passar isso para os meus seguidores, meus alunos e meus mentorados. Cara, e hoje se alguém quiser comprar, tem ela pronta. Tem ela pronta. Pegar, não precisa só 1 ano e meio de desenvolvimento. Nada, cara. Em, sei lá, 7 dias a gente implementa ela para qualquer perfil de clínica hoje, porque agora eu tenho como se fosse uma pessoa que tem inteligência de vendas, comportamento e personalidade, e aí eu só coloco a inteligência e a cultura da sua empresa nela. Então a gente tem depois um checklist de mais 100 perguntas que eu te mando, você responde todas elas para mim, fora isso eu entendo como é a cultura da sua empresa, a gente implementa essa parada e coloca ela para rodar. E ela custa 1/3 do valor de uma secretária. Não falta 24 horas por dia, não dá atestado, é amável, é gentil. Se tiver 1000 mensagens, vai responder as 1000. Pro cara que não tem, pro injetor que não tem, por exemplo, secretária, enquanto ele tá trabalhando, ela tá atendendo, criando nível de consciência. Pra quem tem 1 ou 2, você otimiza as 2 pra servir melhor um café, fazer uma ligação enquanto ela tá ali atendendo. E pra quem tem escala, ela conversa com quantas pessoas precisar ao mesmo tempo. E o nível de conversão de vendas, André, ele é alto? 57% a mais. Caraca, a mais. A mais. Porque aonde tá a parada, ela aumenta em até 70% a taxa de agendamento. E aí, dependendo como ela criou o nível de consciência que a sua secretária não cria, porque tem dia que ela tá feliz, tem dia que ela não tá. E tem gente que vai falar assim pra gente, pô, mas minha secretária... Não estamos aqui pra vender a Clara, tá? A gente só tá pra contar pra você. Você compra se você quiser. Com um negócio desse pronto, quem não quiser comprar também, né? Então, e também chama ilusão da liberdade de escolha. Eu tô fingindo pra você que eu
eu não quero vender, mas no fundo eu quero vender pra você. E aí a parada qual que tá? A nossa secretária, por mais maravilhosa que ela seja, e essa é a maior objeção que a gente tem, a minha secretária é maravilhosa. Beleza, mas se ela for embora amanhã, essa maravilhosa? E uma outra coisa, ela é humana. A gente cansa, a gente não tá produtivo todo dia, a gente não tá 100% nas 8 horas da jornada. Aí você pensa assim, pô, mas eu já faturo bem. Beleza, você fatura bem com 8 horas. Agora imagina você faturando com 24 horas, com alguém atendendo. E assim, o que é faturar bem, né, André? Porque sempre pode melhorar e otimizar. E o mais legal de todo mundo, que é o quê? Não só faturamento, não só agendamento, não só essas coisas. Ela é uma ferramenta de acolhimento. Então, quando você tem, no final de semana ou à noite, uma intercorrência que às vezes não tem seu telefone pessoal, e a maioria dos pacientes vão mandar, tipo, olha, eu posso mandar uma mensagem agora 10 horas da noite aqui na clínica, e ela vai me responder, por exemplo, a clínica vai responder no primeiro horário, amanhã? Não. Na verdade, o que a gente faz? Ela acolhe na hora, ajuda nas respostas, deixa a pessoa tranquila e ela já avisa. Amanhã, no primeiro horário, a Gabriela vai entrar em contato com você. Pode ficar tranquila. Por exemplo, a gente tem alguns amigos, tem uma doutora Arielle, que é só de odontopediatria. Aí, quando ela foi testar a Clara, ela fez uma pergunta pra Clara pra colocar no consultório dela. Qual foi? Meu filho acabou de cair e o dente da frente saiu. O que eu faço? A Clara respondeu assim pra ela. O negócio é o seguinte. Primeira coisa, acolha seu filho, deixa ele mais tranquilo, ele parou de chorar, ótimo. Olha isso, cara. Pega o dentinho, lava com soro, coloca dentro do leite e vai procurar um pronto-socorro ou um consultório mais próximo, porque a gente não tá funcionando agora. A gente só pode te atender na segunda-feira, mas agora você precisa de acolhimento. Ou seja, quem ia fazer isso num sábado de tarde pra ela? Uma secretária mal treinada não faria isso. Nunca, nem né? Vou tentar falar com o doutor, vou ver... Nisso passou 2 horas, a criança tá sem o dente, ou então qualquer intercorrência que você tenha de harmonização facial, que acontece... Ela vai estar preparada pra falar, olha, você precisa ir no pronto-socorro agora. E na segunda-feira, no primeiro horário, a equipe do Dr. Will vai poder te atender aqui. Cara, muito legal. Muito. A gente tá apaixonado por ela. Minha esposa tá até com ciúmes dela. Tanto que fala da Clara. E a gente nem troca o nome da Clara. Então, assim, tem muita gente que fala, pô, posso pegar a sua IA e colocar... Não, cara. Porque a gente não escolhe o nome da secretária que a gente vai contratar, né? Então, a gente não troca o nome dela também. A gente é apaixonado por ela. Tem que chamar Clara. E o que você acha, André? Então, a tecnologia, ela já invadiu os consultórios e você acha que daqui pra frente é cada vez mais? Vai piorar a vida do profissional que não tiver. Porque o teu concorrente, ele tem... E além disso, ele tem uma ferramenta que ajuda e não ajuda, na maioria das vezes, que são as ferramentas de antes e depois, né? Porque vocês têm muita ferramenta aí que a pessoa vai tirar uma foto do rosto dela e ela, teoricamente, vai ver como é que vai ficar. Mas como é que você também... Você pode até me responder melhor do que isso. Como é que vocês lidam com a expectativa da pessoa que ela vem buscar uma coisa que ela não vai encontrar? E aí você precisa, de certa forma, beleza, eu vou vender. Mas hoje você já tá num patamar que você consegue escolher o perfil de cliente que você quer atender, escolher qual é o procedimento que você vai fazer ou não, mas tem gente que ainda não chegou nisso. Como é que essa pessoa lida com essa expectativa entre o que eu posso vender e o que eu consigo entregar e o que parece que essa ferramenta mostrou que o meu concorrente falou que vai chegar nesse procedimento, mas eu não consigo. Cara, surreal. Eu tava andando um pouquinho, entendendo um pouco esse mundo da inteligência artificial, porque é a novidade, a gente precisa entrar nisso. Eu tava conversando com uma amiga, ela falou que ela tava vendendo um curso e ela testou a IA de madrugada, um dia antes do curso dela, falando o seguinte, olha, eu não vou poder ir pro curso porque minha avó faleceu. A IA foi lá e respondeu ela, olha, querida, sinto muito, acho que é um momento muito difícil pra você. Deu toda a conversa e falou, mas pensa bem, se você vier evoluir na sua carreira, você vai ser acolhida pelos professores, pelos colegas que vão te apoiar, você vai parar de pensar tanto nesse assunto. Então, cara, que secretária faria isso? Não faz, cara. Aí que tá. Porque a secretária, o que ela vai ganhar com isso, se eu for pensar? Uma a cada 10 pode fazer, as outras 9 não vai fazer. Porque, na maioria das vezes, isso a gente pode até falar depois, a maioria das pessoas precisam ser bem comissionadas, cara, pra poder fazer um trabalho a mais que esse. Se você não paga bem, tem uma lei universal de catering que fala que você precisa ganhar uma competição de salto em altura, você contrata uma pessoa que vai saltar 2 metros, não 2 pessoas que saltam 1 metro. E isso faz total diferença no desempenho e no faturamento da nossa clínica. Se você tem uma pessoa que te entrega 70 e a outra que te entrega 90, vamos treinar que entrega 70. Não, mas ela é esforçada. Tudo bem, mas se ela for esforçada em outro lugar, tá bom também. Então, a nossa cultura lá no meu consultório hoje, e a cultura que eu prego pros mentorados é o seguinte,
A gente vende saúde e a gente entrega só o que a pessoa realmente precisa. Só que só tem que ter 2 departamentos dentro do seu consultório. O departamento de vendas e o departamento que entrega aquilo que você vendeu. Se você tiver com problema em um dos 2, tô tendo retrabalho, tô tendo paciente reclamando, vou focar aqui. Agora, tá fraco, não tô fazendo, é porque eu não tô vendendo. Então lá a gente só tem isso, eu só tô focado em vender e a galera tá focada em entregar. Com excelência. E quando você faz isso com processos bem estabelecidos, não tem como você não ser próspero. É impossível. Não tem como dar errado, Não tem como dar errado, imagina. Mas isso é uma conversa ainda bem anterior, né, André? Porque a nossa faculdade, ela dificulta um pouco o nosso lado vendedor. Porque, pelo menos na minha faculdade, a gente tinha muito essa visão de filantropia. Então, se você fez a área da saúde, você não pode vender. Se você vender, você é salafrário. Tem toda aquela história que tem mudado muito, né? Então, a gente vai conversar sobre isso também, porque vem lá de trás, né? Eu acho que se falar de nível Brasil, as nossas crenças limitantes, desde quando a gente nasce, quando criança, se a gente analisar, a gente cresce aprendendo que venda é ruim, que o dinheiro é sujo. O dinheiro é sujo. A nossa mãe fala... Não põe a mão na boca porque você pegou no dinheiro. Aí você fica subconscientemente, porque queira ou não queira, isso fica enraizado na gente. A mente esquece, mas a célula, o DNA da gente não esquece. Por isso que é a hora que às vezes, quando a gente começa a ganhar um pouco mais de dinheiro e vai fazer um full face, e o full face tá lá 35, 40 mil reais, não sei quanto custa um full face, mas deve ser isso. Pá, pro céu é o limite, né? Mas no mínimo deve ser isso aí, de 20 a 100, uma média. 40. Os 40 que seja. Você vai passar, às vezes, 40 mil reais pro seu cliente, mas você mesmo não tem dinheiro pra pagar os 40 mil. Você já passou por isso, eu já passei por isso, quem tá ouvindo a gente já passou por isso. Você passar um orçamento... Tem muita gente passando também, né? Então presta atenção. Então a sua mente pode esquecer as coisas que você passou, você ter uma vida melhor, mas o seu corpo não esquece. E aí o seu corpo trava, porque 55% do que a gente diz é o nosso corpo quem diz. 38% é o nosso tom de voz e 7% são as palavras. Então não é o que eu digo, mas é como eu digo. Se eu estiver mentindo aqui, você vai saber o tempo inteiro que eu tô mentindo, porque meu corpo vai estar fechado, minha voz vai estar mais baixa, eu vou estar falando de alguma outra forma que subconscientemente a gente vai entender. Então, se o cliente entender que você deu uma travada, ele vai dar uma travada e ele vai embora. Isso acontece muito, porque na faculdade a gente não aprende isso. O nosso professor da faculdade, ele focou em ser intelectual. E não em ser um vendedor. Antigamente você era próspero, porque você pensar antigamente um professor ganhava R$110 hora aula, hoje ganha 40. Então, eles com R$110 há 20, 30 anos atrás, valia muito mais do que o dinheiro vale hoje. Então, eles eram muito prósperos. E muitos desses professores hoje não têm clínica, então eles não entendem esse âmbito de venda, né? Esse caminho de que eu preciso ter uma venda na minha clínica. Ele não precisa, de certa forma, convencer e persuadir uma pessoa para poder vender aquele procedimento. Exatamente, André, então, qual que é a importância do profissional que também saiba vender dentro da sua clínica? Ele é imprescindível. Eu acho que uma clínica que não tenha hoje um profissional que sabe vender, ela tá fadada ao fracasso e ao insucesso. Infelizmente. Por melhor tecnicamente que o profissional seja, se ele não souber o mínimo de vendas, ou se ele não tiver alguém ali que possa vender por ele, ela não vai performar. Então, por exemplo, a gente tem ali inúmeras academias da face, mais de 100. Você tem franquias que faturam muito bem, franquias que faturam menos. Só que às vezes, se você olhar o profissional das duas, os dois são muito bons tecnicamente. Não tem nenhuma franquia que o profissional é ruim. Então, não tem uma desculpa de tipo, a mão de obra ali Não, é excelente pra todo mundo. Mas por que uma vai melhor e a outra vai menos? Porque às vezes uma pessoa tá mais focada no processo de vendas, processo de gestão, acompanha tudo que vocês passam, segue o passo a passo, e a outra às vezes quer fazer do jeito dela, ou acha que não é tão bem assim, ou tem as crenças limitantes também, que infelizmente a gente tem mesmo, e aí a gente tem uma forma de quebrar? Eu não faço ideia como é que quebra. Você tem que ir num coach, você tem que ir na igreja, você vai na sessão de descarrego, não sei o que você vai fazer. Mas, de certa forma, você tem que gostar de ganhar dinheiro, porque as pessoas têm um bloqueio muito grande hoje para falar de dinheiro, porque parece que você tá sempre tendo que, quem tem dinheiro passou a perna em alguém, quem tem dinheiro tá cobrando mais do que deveria. Eu dou um exemplo sempre. Você assistiu novela quando era criança, eu acho que o Brasil inteiro assistiu. Quem que era o vilão da novela? Sempre. É o rico. 90% era o ricão, era o empresário, era o cara que destruía as casinhas para fazer um prédio, um resort. Exatamente. E quem que era o bonzinho da novela? O pobre coitado sofria a novela inteira, lá no final ele ganhava um dinheirinho. Exatamente. Então acho que isso incrusta no nosso subconsciente, a gente começa a achar que é ruim.
E aí vai martelando cada vez mais nossos pais falando que o dinheiro é sujo, né? E vem tudo isso crescendo de uma forma... Ai, como é que eu vou ganhar mais dinheiro que meu pai e a minha mãe? Eu vou ganhar dinheiro mais que meu pai e a minha mãe pra eu poder aposentar o meu pai e a minha mãe. Aí que tá a parada do negócio. Então eu vou ser o primeiro mais rico da minha família, mas não precisa ficar tão rico. André, eu não tenho tanta ambição. Tá tudo bem. Só que não é mais gostoso você ter plano de saúde, seu filho poder estar numa escola legal, você conseguir trocar de carro, você conseguir viajar quando você quer. Pô, deu um problema na minha cadeira, eu vou trocar a minha cadeira. Eu quero uma cadeira nova, agora eu queria fazer o curso do Will, mas custa 17 mil reais. Eu tenho condição de fazer o curso do Will. A vida é muito mais tranquila, assim. Agora, quando você tá tão apertado, porque a pessoa acha que isso é uma zona de conforto, é extremamente desconfortável não ter dinheiro. É extremamente desconfortável ter que pegar ônibus, ser fudido. É. Ser fudido é muito mais difícil, cara. Então, a gente tem que escolher a dificuldade da gente. Só que pra ganhar mais dinheiro, você tem que botar uma energia maior em outras coisas. E uma delas é o quê? Você tem que ser mais visto e as pessoas têm que ver você como autoridade naquilo. Então, seu posicionamento, e não tô falando no sentido só do high ticket, você pode atender B, você pode atender C, mas o seu posicionamento, ele tem que ser muito assertivo para esse perfil de paciente poder vir atrás de você e achar justo pagar aquele valor, né? É que tem que direcionar também o público, né? Isso é muito importante, que às vezes as pessoas elas não direcionam pra quem ela quer vender. Exatamente. Então, além de saber vender muito bem, você tem que saber pra quem você quer vender. Às vezes eu quero copiar o que o Will tá fazendo, pego o mesmo vídeo, gravo igual. Só que eu tô lá no interior de São Paulo, num bairro retirado lá na Zona Norte, num bairro que tem 3 mil habitantes, que é longe do centro, a Zona Sul tá lá do outro lado, o paciente high ticket não vai, e eu quero gravar um vídeo exatamente como o Will, que tá no ponto onde o metro quadrado de São Paulo que é mais caro. A conta não fecha, a comunicação tem que ser diferente. Então, a comunicação assertiva, pra você conseguir vender melhor, porque eu falo pra todo mundo, cara, você não precisa vender todo santo dia, às vezes não é uma benção. Porque vender melhor é importante. E o mais importante de tudo, eu só preciso vender melhor que o meu concorrente. Eu não preciso vender melhor que você, Will. Eu tô lá em Bragança. Eu tenho que vender melhor que os meus concorrentes no raio de 5 quilômetros. Por quê? Porque é onde aquele meu paciente passa. E se eu quiser um paciente que venha de fora do país, se eu quiser que um paciente venha de outro estado, eu rodo tráfego pago, produzo conteúdo, esse cara vem. Mas aonde eu tô, eu preciso ganhar de todo mundo. Como se fosse War. Já jogou War, né? Uhum. E era assim, eu preciso ganhar aquele território. E é só aquele território. Então você que tá ouvindo aí, foca no seu. Então, olha ali, fala assim, onde eu tô, 5 quilômetros, quem faz? Cliente oculto. Eu faço cliente oculto com todos os meus concorrentes. Todos, Will. Não tem um na região inteira que não passou. Por quê? Principalmente por conta da Clara. Eu mando mensagem pros caras, 7 horas da noite, eu quero saber que hora que ele vai responder pra mim no outro dia. Ele me respondendo no outro dia, eu deixo uma funcionária minha o dia inteiro perguntando pra ele durante o dia, pô, mas se eu fizer tal coisa, mas será que eu consigo fazer desse jeito? Mas será que vai doer? E se eu fizer de certa forma? Mas se acontecer desse jeito? Porque eu quero saber como é que ele responde. E sabe o que acontece na maioria das vezes? A funcionária dele cansa e ele para de responder. E aí você perde o lead. E aí tem muita gente hoje que acaba perdendo paciente porque não acompanha o WhatsApp da galera que tá chegando e esquece da galera que tá lá. Então, se você tem tanto dinheiro na mesa, se der um checklist no seu WhatsApp ali pra baixo, ou de orçamento em aberto que você tem pra trás, e se a gente acorda todo dia desesperado, parecendo que tá no dia zero, né? Puta, precisa ter um paciente novo hoje, tem que marcar agendamento essa semana, porque sexta-feira tem boleto pra pagar. Então, isso é muito ruim. Previsibilidade de faturamento, ela tá atrelada a processo de gestão. E isso você entende muito bem, eu tenho certeza. Sim. André, vocês têm vários mentorados, né, através do Performance Pro. O que você vê de principal erro nos mentorados quando eles chegam para vocês? Então, André, não tô faturando, tô com dificuldade na minha clínica. O que eles mais estão errando nessa fase? O erro número 1 é a precificação. E pra isso quem resolve é a Finan Clinic. Rafa vive. Qual é aqui? Ele resolve muito bem essa parada. E aí, quando você não vai vender bem se você não souber quanto você gasta pra executar aquilo. Porque a maioria dos profissionais, o que eles fazem? E o gasto não é só o produto bruto, né? Nada. O gasto tá quase que na sua vida. Até na gasolina que você sai da sua casa e se desloca pra chegar lá. Se for fazer a conta mesmo, tem gente que paga para trabalhar. Se a gente fizer uma conta base que seja, eu rodo tráfego pago, aí eu gasto R$1.000 de tráfego pago, aparece para 1.000, vamos fazer uma conta bem simples, para 1.000 pessoas, das 1.000 pessoas, 100 pessoas clicam no link, das 100 que clicam no link, 20 conversam, das 20 que conversam, 5 marcam consulta, uma fecha. Quanto custa essa pessoa que fechou? R$1.000. Aí eu vou lá e faço uma toxina botulínica nela de 800. Ou seja,
Eu paguei pra essa pessoa aparecer lá. Olha que conta errada. Fora isso, ainda tem. Esse é o custo de aquisição de cliente online. Fora o meu custo operacional ali, que tem minha hora clínica, que tem toda a estrutura que eu tenho. Produto usado, variável. Imposto e tudo mais. Maquininha de cartão que o cara passou, às vezes, sem cedeu de graça a toxina botulínica pra pessoa. Então, fazer essa conta é extremamente importante, porque aí você vai saber até onde você pode negociar. Então, o primeiro erro dos nossos mentorados lá, que todo mundo chega e a gente já manda pro Rafa e pra Vivi, é a precificação. O segundo é saber comandar a equipe. Então, saber o que cada um da equipe faz. E nisso, eu gosto muito de falar de comportamento e personalidade, porque existem diversas formas de se analisar uma pessoa. Entre elas tem o DISC, que é os perfis dominantes. A gente tem o Enneagrama, que eu gosto muito, que é das personalidades. A gente tem pessoas que são, a gente chama de VACOG, pessoas mais visuais, auditivas, sinestésicas. Então, às vezes você pega uma secretária que ela é mais visual, o teu cliente manda um áudio, ela responde em texto. Manda a porra do áudio, porque o cara gosta de áudio. E ela não faz aquilo, ela não entende. Ou senão ela não é comunicativa. Ou ela tem um perfil dominante e ela quer que seja do jeito dela. Ou ela tem um perfil de conformidade e se você combinou com ela que ela tem que deixar o copo aqui e hoje é quarta-feira, o copo tá lá, enquanto ela não for lá e trouxer o copo pra deixar, tem 200 coisas pra ela fazer. Mas enquanto ela não trouxer o negócio e deixar aqui, ela não vai conseguir fazer. Então às vezes você acha que a equipe é ruim, mas não. Se você entender de comportamento e personalidade, você realoca as pessoas nos lugares certos. Só com isso já aumenta seu faturamento. Então a gente ensina eles a ler o perfil comportamental e a personalidade de alguém numa média de 5 minutos ali, pra eles baterem o olho na pessoa e falar assim, já sei como é que eu vou vender pra ela e já sei como é que eu vou me relacionar com ela. Se eu sei me relacionar, eu sei realocar os meus funcionários no lugar certo. E aí ele começa a melhorar. Então agora eu sei quanto eu gasto, eu sei onde eu tenho que colocar essa galera, e agora eu vou criar uma jornada do meu paciente aqui dentro. Então a gente começa a ajudar eles com um mapa mental, desde do primeiro contato que ele tem, seja WhatsApp, Instagram, telefone, passou na rua, viu outdoor, seja o que for. Até o último dia que você entrega o tratamento, fez o full face lá, tá linda, tirou foto, nananã, e pronto. Aí o que eu vou fazer aqui depois? Retroalimentar ela para o resto da vida, pra ela não esquecer de mim. E, mais importante de tudo, pedir indicação. E vender de novo, daqui 3 meses, daqui 6 meses. Pra você ter noção, como dentista, você sabe, alguém dá manutenção em prótese total? Quase ninguém. Quase ninguém. O meu consultório dá. E custa R$500 a cada 3 meses. É igual a manutenção de carro. Então, se a pessoa me pagou uma prótese total, por exemplo, R$6.000 cada prótese total hoje, R$12.000 um par de prótese total no consultório. Daqui 3 meses, ela tem garantia de 2 anos. Daqui 3 meses ela volta, eu vejo como é que tá. Daqui 6 meses ela tem que pagar a manutenção. Paga 500. Daqui 6 meses ela paga 500. Daqui 6 meses ela paga 500. Já deu mais 1.500. Então já virou 13.200. E para o resto da vida dela, ela dá 500, R$1.000 por ano. Então aquela prótese numa janela de 5 anos, de 10 anos, já virou o dobro do valor. E tem gente que não faz isso. Então você não tem faturamento. Tá enganando a senhorinha? Claro que não. Porque ela tem que trazer. É necessário. É necessário. Só que ninguém faz o básico bem feito, sabe? Então, num full face, todo mundo... Você pode montar uma clínica só de manutenção, porque depois isso reverberando, cara, chega uma hora que você não tem nem agenda mais. Você não tem agenda mais. A gente tem que contratar gente pra fazer isso hoje. É. Só que isso não dá pra fazer com rosto também. Não dá pra marcar essa pessoa aqui, o que vocês já fazem. Ela não volta depois pra fazer o exercício do rosto. Então ela tá com o rosto já arrumado. Ou ela só fez o nariz, ou ela só fez outra coisa. Então, mas ela o Botox, a cada 4 meses a gente tem que estar ali com o paciente. Mas se ela voltar depois pra fazer manutenção nisso e faz o exercício, daí daqui a pouco ela vai começar a entender, vendo o exercício, que a pele dela melhorou, que o rosto dela já tá mais legal. Mas, pô, se eu fizesse esse malar, se eu fizesse isso aqui, por quê? Porque você colocou ela dentro do seu universo de Hoff, retroalimentou ela. Não pegou ela e falou, viu? Tchau, vai com Deus. Daqui 6 meses eu te ligo. Não. O segredo é você não deixar a pessoa esquecer. Não tem aquela lojinha de roupa que toda vez manda pra mulherada, toda semana, ela manda foto. E ela nem abre. Aí um dia ela precisa comprar uma roupa, ela... Lembra? É isso que a gente precisa fazer no cliente. E André, o que você acha de tempo pra ativar o cliente? Pra não ficar aquela coisa maçante, chata, e ao mesmo tempo a gente conseguir fazer com que ele lembre? Pra começar... Vamos pensar em tempos diferentes para coisas diferentes. Então, o primeiro é o tempo de ativação da pessoa que finalizou o tratamento. Finalizou hoje, mensagem no dia seguinte para saber se tá tudo bem, se tá feliz. Uma semana, já tem, mesmo que ela tenha retorno agendado. Uma semana depois, mensagem de novo. E a mensagem, ela sempre para saber se tá tudo ok. Por quê?
Foda-se, tá tudo ok. Porque no fundo, eu só Lembra quero de que mim. ela lembre de mim. E ela fale na rodinha da família dela, pras amigas, na empresa, na onde for. Eu só quero que ela lembre de mim. Nossa, como o doutor André querido. Ai, tá lembrando de mim. Isso a gente faz enquanto... Você deve fazer isso também, todo mundo... Alguém daqui não faz. Enquanto a gente tá conversando com o cliente, a minha auxiliar, ela tá o tempo inteiro anotando no sistema tudo que a pessoa falou. Se o filho vai fazer medicina, se a filha vai fazer balé, se o filho pegou o CRM e já formou e tal. Porque na outra semana, o que vai fazer? Ou durante essas mensagens, ela olha lá e fala, o filho ia formar. O doutor André perguntou se seu filho já pegou o CRM e queria saber se tava tudo bem. Fala, caralho, o cara lembrou de mim, nem veio porra nenhuma. Mas eu me importo o suficiente para anotar e pedir pra minha equipe. Eu tô gastando um tempo de vida, tô gastando a alma, pra você pensar, a gente é feito de alma e carne, uma alquimia, né? Porque a gente tem alma e ao mesmo tempo a gente tem toda a parte química nossa que faz a minha secretária tá gastando a alma dela e o tempo de vida dela pra fazer isso pra gente. Um dia depois, uma semana depois, aí ela vem no dia da consulta de retorno, que seria, sei lá, 20 dias, 30 dias, um mês depois. Aí, no primeiro, 30 dias depois, 90 dias depois, 120 dias depois. Então, você vai pulando pelo menos a cada 2 meses, só uma mensagem de lembrete. Só que isso você deixa alimentado dentro da plataforma do CRM. E o CRM manda mensagem automática. E seria um lembrete do estilo, olá, tá se sentindo bem, gostou do tratamento? Como Exatamente. É que tá aí? Sexta-feira é feriado, então, queria desejar pra você um excelente feriado, Deus te abençoe, ótima semana. Desejo um ótimo feriado pra pessoa, tá tudo bem. Eu não tô vendendo pra ela. A ideia é que você venda sem vender. Então, o tempo todo, como ela fica retroalimentada, se alguém dali, do círculo social dela, porque se ela tem 40 pau pra fazer o rosto com você, R$1.000 pra fazer um nariz, R$800 pra fazer uma toxina, quem tá em volta dela também tem os 800, o 1.000 ou 20. Então, depende do grupinho que ela tá e o que ela fez. Retroalimenta e mantém. Agora, vamos pensar naquele lead que entrou em contato com a gente e que não respondeu, ignorou. A gente só pode falar que ele ignorou a gente, não quer conversar com a gente muito mais, depois de 7 vezes que a gente tentou falar com ele. E 7 vezes a gente liga pra pessoa. A galera liga hoje? Ninguém liga. Então, Imagina, ninguém quer. Ninguém quer ligar. Só que a gente precisa uma conta... Cara, era uma briga gigante na minha clínica, viu? Porque eu queria fazer o pessoal ligar. André, ninguém queria. Ninguém atende. A secretária fala que ninguém atende? Ninguém atende. Porque a secretária tá com preguiça de fazer isso. Mas a galera atende. Porque onde tá o segredo do negócio? Mesmo que não atenda, é assim, Will, tô conversando com você, me ignorou. Beleza. Isso eu faço, porque é o follow-up, eu faço até com os meus amigos pra vender IA. Eu tô conversando... O Vitor Natal é um cara que eu fiz 28 follow-up pra conseguir colocar ele dentro da IA. Porque eu sei que o não, Will, não é pra mim. O não é para o produto ou serviço naquele dia. Você tá muito corrido, Will. Tanto que, pra gente chegar aqui, a gente se conversou muito pouco, eu conversei mais com a Bárbara. Por quê? Porque eu sei que você tá corrido. Às vezes eu sei que eu ia te mandar uma mensagem, você nem ia responder. Eu falei, eu mando pra Bárbara, a Bárbara resolve, tá tudo certo. Então você vai na fonte. 7 vezes. Então, o cara parou de responder a gente. No dia seguinte, 2 dias depois, no terceiro dia, liga. Não atendeu? Will, tentei falar com você, não consegui. Acredito que tá corrido aí. Manda mensagem na mesma hora. Vou te ligar amanhã às 4 da tarde. Amanhã às 4 da tarde, liga de novo. Não atendeu. Will, sei que tá muito corrido por aí, mas não queria que você perdesse essa oportunidade. Vou te mandar um áudio explicando mais sobre o assunto. Áudio mudo. Por quê? Porque o Will vai ouvir o áudio. E aí o áudio tá mudo. Aí pode ser que ele já me responda. Não respondeu? Will, tudo bem? Conseguiu ouvir meu áudio? É assim, devagarzinho. Mas tá chato. Will, foda-se se a gente tá chato. Porque aonde tá a parada? Eu não tô nem aí se aquele lead vai me odiar ou não, porque eu não conheço ele na minha vida. Ele gastou um dinheiro nosso de tráfego pago. Clicou no link e gastou dinheiro. Clicou no link e gastou dinheiro. E ele chegou lá e falou, eu tenho interesse. Ele falou pra mim que ele tem interesse. Então agora o que eu tenho que fazer? Ajudar ele a comprar o que ele precisa. Sim. Então pra isso, se você tiver IA, a vida fica muito mais fácil, porque a secretária não consegue fazer. A IA faz os follow-ups. 30 minutos depois, 2 horas depois, um dia depois. E tudo na base do contexto. Até 7 vezes depois. E nesse meio tempo, a secretária liga. Conseguiu falar 7 vezes, a pessoa não respondeu, vou desistir dela? Claro que não. Ela vai lá pra uma camada do meu CRM, que é o follow-up infinito. Pro resto da vida dela, ela vai receber mensagem informativa sobre a Academia da Face. Por quê? Pode ser que agora ela tinha vontade,
Aconteceu um BO na vida dela, fudidaço, e aí ela não tá afim de fazer mesmo. Ela não me bloqueou nas 7 vezes, porque quando a gente não quer, a gente bloqueia. Ou manda a pessoa pra puta que pariu, a gente não fez isso. Se ela não me bloqueou aqui até agora e deixou fazer tudo isso, faz sentido pra ela. Eu entendo que faz sentido pra ela ainda. Se faz sentido pra ela, eu vou deixar ela aqui daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 10, não importa. É um lead que pode fazer um procedimento com a gente. A gente retroalimenta ele. O Anderson fala pra mim, o André vai até o chip da pessoa queimar. E no caso desse follow-up, você tem um CRM próprio? Um CRM, e dá pra alimentar. Na verdade, o que a gente utiliza. O CRM que a gente utiliza hoje é o da Easy Dental. Mas, inclusive, eles estão abrindo agora uma ferramenta de HOF. Depois eu vou até te apresentar pra você fazer um teste legal. nela, bem bacana. E aí, cara, a gente monta o funis diferentes. Eu tenho funil só pra lead de primeira consulta, eu tenho lead só pra quem fez avaliação. Tem o orçamento e foi embora e não respondeu a gente mais. Tem a galera do follow-up infinito, então vai ser feriado, vai ser promoção. É que agora a galera não faz mais, né? Botox Day, mudou o nome disso, né? Sim. Mas a gente vai ter uma campanha ali dentro diferenciada, vai pro follow-up infinito também. Por quê? Pode ser que não faça sentido pra essa pessoa, mas ela recebeu uma mensagem, encaminha pra prima, pra vizinha, pra amiga, pra quem for. Então, você tem essa ferramenta de venda retroalimentada pro resto da vida, que a gente chama de geração de demanda infinita, que é o quê? Eu tô atendendo muito bem, tô pedindo indicação lá no final, então esse cara me indicou 2 ou 3, indicação também, tem que pedir. A gente acha que a galera não manda, tem gente que manda 20 número, tem gente que manda nada. Só que entre receber nada, receber 20 e eu pedir pra 100 pessoas e uma responder, eu tenho mais uma. 20. Acabou. Então ninguém pensa assim, né? Pô, eu vou pedir indicação, eu vou parecer que eu tô precisando. Você não sabe o que passa na cabeça daquela pessoa. Tem o jeitinho certo pra você poder. Então a gente sempre faz isso de uma forma que seja muito sutil e que seja aquela coisa, fica à vontade pra poder... Viu? Me indica só 32 pessoas. Aí você dá essa risada. Aí o que eu falo? Não, brincadeira, Will, indica só 6. Já ficou pouco. No 6 ficou pouco. Se eu falo, me indica uma galera aí, você vai pensar em 1 ou 2. Agora eu te ancorei pra 6. Eu nem queria os 32. Queria, se você conseguisse. Mas técnica do porta na cara. Você pede uma coisa muito grande e depois você pede só o que você queria. Sim. E aí o cliente vai ficar focado no 6. Aí eu falo, 6 pessoas. Então tem minha mãe, minha tia, minha prima. Ó, pra você ver, tipo... Cara, muito bom, André. Muito bom. Fica amarrado, que né? bate-papo valioso. Meu, você já tá dando tanto insight que a galera vai tirar muita coisa bacana. Tomara. E assim, você criou todo esse ecossistema de venda. Se você entregar uma experiência legal pro paciente, não tem por que ele não voltar. Não tem. Então, a tendência é acumular e você não tem nem horário mais. A ideia é essa. Porque a experiência em si da clínica... Todo mundo faz hoje em dia, né? Porque se você pensar assim, a experiência lá dentro, qual é o maior diferencial hoje de passar na Academia da Face com todos os profissionais que tem e passar nas 2 que a gente tem aqui em São Paulo com você? É você. O bolo é famoso e é gostoso, beleza. Mas pouca gente vem por causa do bolo. Tem gente que vem, vai passar com outro profissional, vai ser atendido, mas ele... Só de você passar no corredor, só de você dar uma atenção, só de você dar um oi, só de você dar um abraço, acabou. Porque aí, onde tá a parada das pessoas, que daí é muito mais profundo, que é onde eu gosto mais, que é a parte mais freudiana, assim. O ser humano, a gente cria um perfil de cliente ideal. Todo mundo fala, você tem que ter o perfil de cliente ideal. É a Márcia, 42 anos, que os filhos estudam lá no colégio trilingue, que o marido é advogado e que ela fatura, que o marido ganha 80 mil reais por mês e agora ela quer fazer um full face e vai passar no cartão dela que não tem limite. É isso. Beleza. Tá. Quantas Márcia existe? Menos Márcia existe, não tem muita Márcia que existe nesse modelo. Porque a Márcia, só existe uma Márcia, com aquele marido, com aqueles 3 filhos. Existem pessoas muito similares a ela, mas não tem. Mas agora, o que eu posso aguçar nas Márcias da vida que existe em todos os lugares? A Márcia tem um outro lado que ela é mesquinha, que ela é egocêntrica, que ela é invejosa, que ela é... E essa parada dá pra aguçar. E aí os 7 desejos universais, como é que você aguça isso dentro da sua clínica? A gula não é o efeito de você ficar comendo as coisas, é de acumular as coisas. Como o Will faz pra Márcia acumular procedimentos do Will. Que aí ela tem gula e ao mesmo tempo ela começou a ter luxúria. E aí a luxúria é tudo que tá dentro da clínica, que a hora que ela entra lá, parece que ela é a rainha ali dentro. Todo mundo trata ela como se ela fosse uma rainha. E ela não tem isso na casa dela. Então ela gosta de vir no Will e não gosta de ir na outra, porque ali ela é tratada como uma rainha. Como é que a gente aguça a inveja nela? A gente fala, pô, Márcia, ó, sua prima fez, sua mãe fez, sua fulana fez, sua amiga fez. Eu já fiz pra mais de 3 mil pessoas, só você vai ficar de fora? Não, não vai ficar de fora. Ela também quer pertencimento além disso. Então, essa técnica de venda de
usar o lado mais sombrio das pessoas, o lado mais negativo e aguçar isso, não é uma técnica de manipulação, porque eu não tô manipulando a pessoa a fazer algo que ela não queira, mas é uma técnica de persuasão, que eu consigo persuadir a pessoa pra conseguir ter uma alavancagem ali pra ela fazer mais rápido possível. E ela tá tomando a decisão dela. A decisão é dela, ela precisa, ela tá afim, e eu não tô manipulando ela pra fazer algo que ela não precise. E André, você tem aí esse contato com várias clínicas. Qual que é a clínica que mais fatura que você tem contato hoje? Qual o valor? Não precisa falar o nome da clínica, mas que valor assim, topo? Ela fatura R$720 mil hoje. E qual que é o diferencial dessa clínica? O que você acha que ela faz que dá muito certo? Processos muito bem estabelecidos. E pra faturar 700 pau por mês, não tem milagre. Você tem que rodar tráfego pago. Não tem milagre. Você fala assim, eu faturo R$700 mil por mês, sem tráfego pago, só com processos e indicação, uma hora vai acabar. Que é como se fosse uma vaca leiteira que você tá tirando muito leite, uma hora o leite vai secar. Você tem que deixar a vaca descansar, você tem que alimentar muito bem ela, tirar um pouquinho da outra e daqui a pouco você volta a tirar nela de novo. Então eles rodam um tráfego e aí você vai gastar pra tirar 700 pau, você tem que botar uns 40, 50 pau de tráfego. Mas tá tudo bem, porque você tá tirando R$700 mil. Com 50 pau de tráfego, você tem uma quantidade de lead muito grande. Com uma quantidade de lead muito grande, você consegue retroalimentar ele. Por mais que a jornada do seu lead que apareça hoje seja para daqui a um ano, tá tudo bem. Então, primeira coisa, não tem milagre. Tem que rodar um pouquinho de tráfego pago, porque você precisa pelo menos ser reconhecido. Então, às vezes, não vem o cliente agora. Você sabe mais do que eu sobre isso, Will. Pode rodar o tráfego que for. Tem gente que tem audiência igual você, que não precisa, porque os próprios influencers que você já atende, por livre e espontânea vontade, já querem que outras pessoas vejam, então eles mostram o seu trabalho, você vê que é de coração, então isso aumenta o teu branding e aumenta o desejo de passar com você. Mas isso não acontece comigo em Bragança Paulista. É muito mais difícil. Não, mas a gente tendo essas oportunidades aqui ainda é difícil. É mais difícil? É. E pra gerir uma clínica desse tamanho, e aí, se você não rodar o tráfego pra ser mais reconhecido, você não vai conseguir aumentar o brand para as pessoas terem desejo. Porque a pessoa vai comprar de você por conta de 5 coisas: desejo, necessidade, tempo, dinheiro e prioridade. Então a primeira coisa que ela vai ter que ver é se ela tem desejo de fazer o rosto com você. Ela tem necessidade de fazer? Beleza. Ela tem tempo pra fazer e você também? Dá pra fazer em um dia? Ou eu tenho 6 meses pra esperar, porque primeiro eu vou ter que fazer o procedimento na pele pra depois fazer outro procedimento? Ela tem dinheiro. Ninguém quer vender pra pobre, velho. Desculpa, mas a realidade é essa. E na dúvida, vão escolher sempre o mais bonito, tá? Se tiver que postar, você poste sempre quem é muito mais lindo lá, que ficou o bonito que já ficou lindo e deixa fixado, e o feio que ficou menos feio, você põe pra baixo. Posta todo mundo, porque 90% das pessoas é feio e vai ficar menos feio, não? Tô mentindo? Identificar, né? Não tem que fazer, é assim, olha isso aqui, ó. Há um ano que eu pus 8ml, tá acabando, ele já tá olhando pra minha cara aqui, já tá vendo tudo que vai fazer. Será que a gente consegue vender pra esse cara aqui? Vamos tentar. Vende, imagina, eu já tô mais que vendido. Aí, onde tá a parada? E tem a quinta coisa, que é a prioridade. Porque senão, se você, durante a jornada, não conseguir fazer com que a pessoa encontre isso como uma prioridade, ela pega o desejo, a necessidade, o tempo e o dinheiro e vai embora pra Europa com tudo isso, com a família dela, com esse seu dinheirinho e não ficou no seu bolso. Exatamente, ela fala, não precisa fazer agora, eu tô com essa cara aqui faz 3 anos, depois eu deixo melhor. Só que se você não tornar prioridade. Então essa empresa, o que eles fazem? Rodam tráfego pago, tem uma jornada de cliente e fazem todo o possível pra todo mundo na primeira consulta ter prioridade pra poder fazer aquilo. E aí a parada acontece. Esse é o foco deles principal. Se a gente fizesse um passo a passo, seria fazer um processo muito bem estabelecido com tráfego pago, com indicação pra galera entrar. Entrou uma experiência incrível ali dentro, uma jornada impecável. Essa paciente que é a primeira vez que ele tá entrando, ele tem prioridade de fazer o procedimento, já faz o procedimento, depois faz o follow-up. E faz follow-up depois. Não vou fazer hoje, não consigo, tentar colocar horário pro paciente já conseguir fazer na hora. Porque é muito mais difícil você vender se ele for embora pra pensar. Foi embora pra pensar, aí é follow-up infinito, porque o marido não viu o valor agregado pra justificar os 40 mil reais. Ele fala, você tá maluca? 40 mil reais num rosto, vai fazer avaliação em outra pessoa. Tá maluca? 1.500 reais no nariz, 800 reais no botox, imagina. Porque às vezes ela não tem um companheiro que valoriza ela. E aí esse é o problema. Então se a gente valoriza ela nessa primeira consulta, tem gente que vai falar, pô, mas desde de pequena eu me sentia assim a mais feia das minhas amigas e tudo mais. Então ela já tá se abrindo com você. Aí você vai olhar pra ela lá na frente e vai falar assim, mas olha, Márcia, vai continuar
com essa mesma sensação pro resto da sua vida, ou a gente pode começar um passo agora, que daqui 1 ano, 1 ano e meio, você consegue chegar a algo muito similar a isso, e a gente eliminar esse problema da sua vida pra onde você for, você se sentir mais segura, se sentir mais feliz, se sentir mais confiante, porque é isso que eu quero que você se sinta, segura, feliz e confiante. Eu vou conseguir, certo? Faz sentido pra você se a gente fizer isso a partir de agora? A partir de agora. Faz. Mas eu preciso ir embora pensar. Tirando o preço, o que impede você de fechar comigo hoje? Tem que falar com meu marido. Então tá tudo bem, Márcia. Você vai falar com seu marido. O que você vai fazer depois, Will? Ela saiu dali, você grava um vídeo. Márcia, tudo bem, ó. Vai ser um prazer poder receber você. Olha, você me contou que isso te incomoda também. Isso aqui faz não sei o quê. Repete tudo que ela falou. Porque as pessoas têm que lembrar o que ela falou pra você. E automaticamente nesse vídeo você vai falar assim, olha... Não se preocupe quanto a pagamento. A gente encontra um caminho aqui pra você. Mas eu queria muito fazer o seu rosto. Porque eu queria que você se sentisse mais confiante. Que você se sentisse mais segura. Que você se sentisse mais não sei o quê. Quando ela mostrar isso aí pro marido dela, esse vídeo dela, olha o Dr. Will. Você acha que esse bunda mole vai querer falar pra ela que ela já tá confiante, que ela já tá segura? Tá valorizando mais que eu. Já era. Já entreguei uma ferramenta de venda pra ela... ajudar eu a vender isso aí pro marido dela. E aí, ó, se você quiser trazer seu esposo aqui, vai ser um prazer poder receber ele no dia, vai tomar um café com a gente, vai conversar. Aí o cara vai falar, quer saber? Legal esse cara. Vou lá. Vai lá. E vou lá também. Aí, às vezes o esposo vem junto, a prima vem junto, e isso vira uma ferramenta de vídeo, de venda, que ela vai disparar no WhatsApp. Olha como ele gravou um vídeo pra mim, olha que... Às vezes ela não compra, mas ela mandou pra tanta gente, que alguém de lá vem e faz. Ela vai falar com um monte de gente. Porque o pobre tem um amigo que é rico. Ele sempre tem, que ele vai querer mostrar pro rico que ele veio aqui. E aí, tudo gira esse ciclo, né, André? Porque você tem o lugar alto padrão, faz só esse follow-up. Cara, é sensacional. Não tem como você não ganhar dinheiro, cara. Não tem como. Não e tem. assim, ó, há 5 anos, imagina fazendo isso durante 5 anos. E eu gosto muito de conversar, porque assim, coisas que parecem básicas pra quem vive esse mundo, a gente que não vive o tempo inteiro imerso, a gente esquece, né? Então é muito importante a gente relembrar. É o básico bem feito, né? E hoje o mundo da estética, principalmente, ele tá muito competitivo. O que você acha que uma clínica ou profissional precisa fazer para diferenciar? Principalmente aqui em São Paulo, tem um monte de clínicas. O que o profissional precisa fazer? Por que eu passaria em você e não passaria comigo? Exato. Porque você dá a cara no negócio. Não importa o Instituto William Ortega, se não tiver o William Ortega com o rosto do William Ortega. Se eu entrar no Instituto William Ortega e eu só ver logotipo pra tudo quanto é lugar, e cadê o William Ortega? Não tá aparecendo, não tá produzindo conteúdo, eu não vejo ele ali... A gente compra de pessoas, a vida inteira foi assim, a gente se conecta com pessoas desde os homens das cavernas, a gente compra de pessoas a vida inteira, então a figura da Casas Bahia era um cara, a figura do Bombril era um cara, então a gente não era uma esponja de aço, era aquele cara que tava lá, então o ser humano, ele vai ter que se ligar a alguém, então por mais que às vezes você não consiga atender todo mundo, que é o que acontece, mas você precisa estar no negócio, então o maior diferencial hoje é, primeiro, mostrar que você tá produzindo conteúdo e mostrar que você tá bem pra caralho. Então não é pra mentir, mas tudo bem. Mas as pessoas só querem comprar de quem tá produzindo. Gente, o dia tá super corrido aqui hoje. Pega as caixas vazias, coloca ali no começo. Não tem o que fazer, porque ninguém vai comprar de quem tá com as moscas. Ah, gente, hoje eu vou gravar um conteúdo pra vocês, que a gente tá com um tempo um pouquinho mais livre aqui. Aquela cara de judiação, aquela luz apagada no fundo do consultório. Vai gravar, é energia, as coisas estão acontecendo. Desculpa, hoje foi corrido, eu tô cansada. Isso foi nada. Se tiver que fazer 50 flexão no chão, levantar cansado e gravar o vídeo, faça. Só que a pessoa tem que sentir aquela energia de que você tá fazendo e as coisas estão acontecendo. E principalmente, mostrar o bastidor da clínica acontecendo. Porque mais legal do que ver o vídeo produzido, acaba sendo mais do mesmo pro cérebro. Toda vez é o mesmo lugar, do mesmo vídeo, gravado da mesma forma. Então, você mudar essa parte dos roteiros, mudar os cenários e conseguir pegar nas dores dos seus clientes, porque o cara vai fazer um full face, um cara de, 45, 50 anos, por que ele faria um full face? A maioria desses caras separou da esposa, tá tomando Monjaro, tá tomando testosterona, tá tomando Tadalafila, e aí pôs cabelo, e agora quer fazer o rosto e vai colocar lente. Ele tá no pacote combo pra sair e comer alguém, desculpa. Mas esse eu perdoei ele de falar palavrão, tá, gente? Eu ia falar bastante, a gente tá falando pouco. Eu tô segurando, ainda, segurando. Ele tá no pacote combo.
E se eu entender essa parada nele, eu vou falar com ele sobre outras coisas também. Vou falar sobre roupa, vou falar sobre marca, sobre restaurante, porque agora ele tá frequentando outros lugares. Mesma coisa, aquela esposa que a vida inteira cuidou da família, e aí ela... Ninguém fala, por exemplo... Vamos no assunto delicado. Ninguém fala, por exemplo, sobre harmonização facial pra quem tá acima do peso. Aham. Tem gente que fala? Não. Quantos full face de gordinho tem? Pouco, velho. Agora, quantas pessoas também falam sobre harmonização facial pra pós-parto, lactante? Também não tem. 2 nichos de mercado bizarro de bom. Por quê? Porque a pessoa que tá acima do peso queria ter um rostinho um pouquinho mais fino, que aí tudo bem se ela vai entrar com endócrino junto, com outras coisas que vão favorecer o processo, mas ninguém posta, cara, uma pessoa acima do peso com uma foto de antes e depois, só com lábio ou só com nariz. Pelo menos eu não vejo, ou se tem muito pouco. Só que é um nicho de mercado que as pessoas não estão explorando. Então o segredo não é olhar onde todo mundo tá vendo. Todo mundo tem um ponto forte, tem um ponto fraco, o mercado, mas o mercado tem um ponto cego. Então você começar a falar, às vezes, com mães que acabou de ter a criancinha, tá desmamando a criança e ela tá cansada, ela não dorme, ela tá colheira lá no fundo. E agora, o que ela quer? Autoestima de novo, ela quer o corpo dela legal. Então vamos harmonizar o corpo, vamos harmonizar o rosto junto. Então... a narrativa, encontrar essas narrativas e encontrar essas brechas no mercado vai fazer diferença pro profissional escolher você ou escolher a mim. Porque se eu só falar de full face, eu só pegar modelo e eu só colocar modelo, cara, só vai vir modelo. Aham. Então não vai vir aquela pessoa que não se identifica. Mas hoje eu tô falando dessa modelo, amanhã eu falei de uma pessoa que tá acima do peso, que conseguiu fazer aí depois eu falei pra mães, pô, eu tenho uma mãe, eu encaminho pra aquela mãe, mas aquela mãe não vai fazer agora, mas encaminha pra outra pessoa. Então tentar entrar no universo da Hoff e furar a bolha. Vai furando a bolha pra todos os públicos. Exatamente. Porque não é falar com todo mundo, porque o procedimento é o mesmo. Então eu não tô... como se fosse na minha área de odontologia, eu não tô falando sobre prótese, sobre implante. Não, cara, tô falando sobre prótese, mas prótese pra quem tem 45 anos, prótese pra quem tem 70, prótese pra quem sofreu um acidente, prótese pra quem tem uma baixa estima. Então, é encontrar essas narrativas e deixar de ser só o que o mercado quer. Porque o que o mercado vende? Full face. Por quê? Porque ele quer que você compre injetor pra um cacete da empresa e saia vendendo. Todo mundo quer, toda empresa quer isso. Então, ela vai focar que você tem que vender full face, que você é um sucesso só no full face. Mas às vezes você faz 30, 40, 50 boca e 70 testa. E, cara, você ganha muito mais do que aquele cara que fez 2 full face e postou o caso e você fica lá olhando a grama do vizinho e cadê, né? Aham. E assim, esse nicho também, você tem menos intercorrência, fazer só um botox de inteiro é muito mais fácil, então tem vários benefícios também, né, que a gente precisa olhar. Vamos jogar fácil e ganhar dinheiro, né? E é importante falar isso, André, porque eu tenho muitos alunos que eles se inspiram tanto em mim, porque eles olham meus full face fazendo, eu já tenho 12 anos de carreira, Exatamente. e eles estão no primeiro ano fazendo só botox. Ah, doutor William, mas eu não consigo fazer o que você Sou um faz. fracasso. Aproveita o que você tem na mão. Então vai ganhar dinheiro com botox, faz só botox. Exatamente. E o que você me falou antes da gente começar, né? Como é que tá o mercado? Cara, o mercado tá em extrema expansão. A gente, em 2032, é para ter 300 bilhões em estética no mundo, gastos. Então, assim, a gente tá com uma crescente gigantesca. Então, assim, o domínio de mercado, a gente tava batendo um papo ali antes, a gente tá com 3 a 5% da população brasileira que faz procedimento estético. Então, é muito pouco, cara. A gente tem aí uma fatia gigantesca. Então, é a gente estourar a bolha e conseguir falar com todos os públicos. Exatamente. Né? E educar. É o que a gente tá falando. Se você educar a galera de que ele precisa de aquilo preventivo. E outra coisa, eu não tô vendendo toxina, tá bom, eu não sei quanto custa, tá? Mas o povo cobra R$800 uma toxina, você gasta 400? Pega todos os seus amigos, todos os seus parentes, todo mundo, pega paciente seu, cobra 400 e faz 50 testa. E aí você vai ter 50 antes e depois ali pra você poder postar, não importa se você tá começando. E o mais importante pra quem tá começando é nunca perca a venda. Empata, mas não perde. Porque, mas o fulano de tal cobra 800, eu vou ter que... Não perde a venda, não perde o paciente. Porque esse paciente, ele pode trazer... Você não teve paciente que fez um procedimento muito pequeno com você, mas ele te trouxe tantos outros que fizeram tantos procedimentos maiores. Às vezes você não teve lucro com ele, mas você teve um baita de um benefício de ter ele como seu paciente pro resto da vida, né? E o que você acha que vende mais, André? Um storytelling de Instagram? Vida pessoal, vida profissional, mistura, antes e depois? O que você daria de dica? Eu acho que o storytelling, ele tem que ter mesmo a vida pessoal, vida profissional. Observação, vida pessoal podada, tá? A vida pessoal profissional. Não vai ficar lá chorando as pitangas também. E outra coisa também, né? Pensa uma coisa.
Quando eu entro no Instagram, eu não quero ver desgraça. Você quer ver desgraça? De jeito Ninguém. A gente quer ver coisa boa. Você tem que ser um canal de comunicação para que as pessoas entrem e saiam um pouco melhores dali. Então, se eu entrar no Instagram do Will todos os dias e eu ver os stories dele, em algum ponto eu tenho que sair melhor do que eu entrei. E não pior do que eu entrei. Então, não vai ter reclamação, não vai estar postando o cachorro que foi atropelado e cortou o cavalo não sei de que jeito e a criança que sumiu. Esquece disso. Ninguém tá... Isso aí pode engajar para público muito baixa renda que só quer postar isso no Facebook, mas não é o perfil do seu paciente. O paciente não quer ver que você opinando sobre política, ele não quer saber. Se chegar um paciente lá pra mim, não importa, tá? O lado que eu tô. Se ele falar que ele ama o Bolsonaro, eu dou um abraço no Bolsonaro. Se ele falar pra mim que ele ama o Lula, eu dou um abraço no Lula. Eu não vou discutir com nenhum paciente meu. Você fala que torce... Que time você torce, André? Eu falo, torço pro Bragantino, porque é o da minha cidade, né? Eu não brigo com ninguém. Então a primeira coisa é sua vida pessoal podada e deixando as pessoas melhores do que elas entraram. Segundo, sua vida profissional trabalhando bastante o suficiente pra ter tempo livre pra ver seus filhos, pra buscar na escola, porque tempo livre vende muito. Novo luxo hoje é tempo livre. Não é Porsche, não é relógio, não é nada. É tempo livre. É buscar o filho na escola, é você conseguir jantar com seus amigos, tomar um café da tarde. Beach tênis, Vivenciar a experiência, né? Experiência. Viajar. A blusa da Gucci todo mundo compra, né? Todo mundo, a experiência cara, é mais passa difícil. o cartão em parcela, tá tudo bem, não preciso ir lá e ficar lá 2 horas. Não, ninguém quer saber o relógio que você tá usando. Vai querer saber, se for pro Mastermind, ele vai dar uma olhada só pra ver a capacidade de pagamento que você tem. De resto, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se eu ver um cara que viaja muito mais que eu vou gostar muito mais dele do que o relógio que ele tem. Você troca experiências, Muito, ele conversa. tem muito mais pra agregar de mim. Eu só tenho um assunto pra falar com ele que é de relógio. Acabou. Eu só tenho aquilo. Trabalhou a vida inteira, comprou um relógio e agora eu acho que ele é rico por causa disso. Não. E fora isso, tem que ter um antes e depois, por quê? Contra fatos não há argumentos. Então a gente compra você pelos seus resultados, não pelo que você fala. Você pode gravar o melhor vídeo do mundo e falar que o Full Face é desse jeito, que vai acontecer isso aqui, que essa água... Irmão, se eu não ver você fazendo a parada, era isso aqui, esse cara ficou desse jeito, eu não vou comprar de você. Então, tem que ter resultado. Então, você que não posta antes e depois, faça de graça pros outros, faça pelo custo, mas tenha casos pra você postar, porque aí você vai conseguir faturar muito mais. Então, a pessoa vai se ligar pelo que você é, pelo que você produz, pelas suas, pela cultura da sua empresa, pelos seus valores, pelos seus princípios. Não tem como não vender desse jeito. Eu vou pedir como um cara que tá olhando de fora da área da harmonização e que sabe vender muito bem. O que você acha de antes e depois imediato? Eu, vendo de fora, assim, eu acho legal. Só que o mais bonito é 1 ano e meio depois, sei lá, dependendo do Full Face, né? Então... Só que ninguém vai postar 1 ano e meio depois, que não dá tempo. Às vezes a pessoa nem volta. Então eu acho que dá pra fazer sim, deixar muito bem claro que é um pós-imediato. Mas eu acho que você tem que deixar o paciente. Por isso que a gente retroalimenta o paciente pra ele não ir embora. Pra segurar ele, pra você conseguir fazer vídeos e fotos melhores. Porque por mais que a pessoa fique linda, ela tá mais inchada que o normal no dia, né? E às vezes, você deixa de fazer uma boa venda, porque a pessoa vai falar, nossa, mas ficou inchado. Nossa, mas a boca dela tá muito inchada. Nossa, mas parece que o malar tá muito inchado. Mas às vezes outra se conecta e compra. Outras pessoas vão se conectar e comprar. Aquela só vai ver, vai comprar de você de novo daqui 2, 3, 5 meses, quando ela vê esse rosto com outro vídeo de antes e depois. Então, com o mesmo caso, você tem um vídeo pra produzir só de boca, um vídeo pra produzir só de malar, um vídeo pra produzir do Full Face imediato, um vídeo pra produzir sobre a expectativa que ela tinha antes e a expectativa que ela tem agora, um vídeo pra produzir daqui 6 meses, como passou o ano dela e o que ela tá se sentindo com isso, um vídeo pra produzir do antes e depois de 6 meses e 1 ano, pode virou 7 vídeos com um caso, e a pessoa fala, eu não tenho caso, mas não aparece, é a mesma pessoa. E outra coisa, você lembra você dos últimos 30 posts que você fez? Cara, não lembro. Eu também não. Agora, imagina quem segue a gente. Então, o que você faz? Recicla. Então, você tem um lá que tá 30 posts pra baixo, 40 posts pra baixo, mas já viram, já postei que vão pensar de mim. Foda-se que vão pensar de você, eu tô vendendo pra outra pessoa. Põe lá. Cara, ainda mais com o engajamento do Instagram, que não tá entregando pra quase ninguém. Quase ninguém. Pouquíssima gente vê. Reposta de novo, tem aquele esquema pra repostar. Cara, posta de novo. Você tá sem caso?
Um vídeo, posta de novo, um vídeo, posta de novo, tá tudo pra cima de novo. Porque a galera tem que sentir que você tá trabalhando. Ficou 4, 5, 7 dias, 15 dias sem postar nada, a doutora não tá trabalhando. O Dr. Will não tá trabalhando. Ou tá muito corrido, mas daqui a pouco ele vai postar. No seu caso, a galera tá esperando. A galera te acompanha no story, vai ter um Reels por dia, ou a cada 2, 3 dias, vai ter alguma coisa. Mas pro mero mortal, o que tá acontecendo? Ele não tá postando porque ele tá achando que não tem mais caso. Pega o mesmo caso e transforma em 20. Faz vários casos, né? Claro. E, André, fala uma estratégia efetiva na hora de venda que você tá junto com o paciente. O que você acha que não pode faltar, assim, como estratégia efetiva de conversa? 2 coisas. Uma é uma técnica de venda que eu vou ensinar vocês a fazerem agora, que você vai vender qualquer coisa pra qualquer pessoa para o resto da sua vida. Presta atenção, hein, gente? E a outra é pedido de venda. Venda tem que pedir. Cara, o que a galera faz? Passa o orçamento. Primeira coisa que faz é assim, a senhora fique à vontade, então, pra pensar. Que porra de fica à vontade? Nossa, imagina. Vai pensar na onde? Vai pensar aqui comigo, Will. Nós vamos pensar junto. Por quê? Porque você não tá afim de fazer o rosto? Você não queria fazer a avaliação? Beleza. Tirando o preço, tem alguma coisa que te impede? Não, tirando o preço, acho que é só falar com o meu marido. Tá bom, quer ligar pro seu marido? Quer ligar de vídeo pro seu marido? A gente liga pra ele agora. Mas não é um forçado, é super conversando, tomando um café, brincando e tentando fechar no máximo na hora, porque depois que a pessoa for embora vai ficar muito mais difícil. Então tem que ter pedido de venda. O que eu faço depois que eu passo o preço? Eu, André, faço isso aqui, ó. Nada. E fica essa carinha assim, ó. Que eu quero ver o que a pessoa vai fazer. Porque você passou o preço, se fizer sentido pra pessoa, ela tiver dinheiro, o que ela vai fazer? Vai jogar o corpo pra frente, vai falar que tá tudo bem. Se ela travou, o corpo vai travar, viu? Quantos orçamentos você já passou? Você viu que a pessoa achou caro? Ela não falou pra você que achava caro. Mas você sentiu. E aí, se eu senti que eu fiquei olhando ela, e é constrangedor mesmo. É chato pra caralho, mas é treinável. E tá tudo bem. Porque não é pra mim. Eu só tenho aqueles mais 2 minutos ali. Faz sentido pra você? Faz. E fica. A pessoa, não, mas então, doutor, vou ter que pensar, não sei o quê. Aí depois eu faço pedido de venda. É muito importante ficar em silêncio. Silêncio constrangedor. Não tá nem aí. E aí a outra parada é pra vender. Como é que a gente faz pra vender? Tem uma técnica chamada spin selling, que você vai criando nível de consciência nas pessoas. Então vamos... Peraí, Pedrão, você pegou, né, o close do rosto dele? Faz lá pra câmera, faz lá. Como é que eu fiz? A carinha. Ah, sim. Fica assim, ó. Só faz isso aqui, ó. E deixa. Muito bom. Testa. Pra aumentar a sua taxa de conversão. É perigoso o paciente ficar apaixonado pela gente, né? Falar, o cara tá me encarando, uma técnica chamada spin selling. Você vai criar alguns perfis de pergunta. E você só cria o nível de consciência através de pergunta. Primeira pergunta que você vai fazer é uma pergunta de situação. Por exemplo, o Will vai me vender uma toxina botulínica. Primeira coisa que o Will vai falar assim é: André, há quanto tempo você tem essas marcas de expressão? Pergunta de situação. Aí eu vou falar assim, pô, Will, sei lá, cara, uns 12 anos, 13 anos atrás, que eu acho que eu tenho isso. Segunda pergunta, que é uma pergunta de implicação. Você acredita, André, que essas marcas de expressão, elas te deixam com uma aparência de mais idade do que você realmente tem? Pô, cara, eu acho que sim, né? Então eu tô começando a pensar que eu tô velho, mas sem falar que eu tô velho. Pergunta de necessidade de solução. André, se você acredita que elas te deixam com uma aparência de mais idade que você tem, você também acredita que com o passar dos anos, a sua idade real vai ficar mais distante da sua idade aparente? Não, pensando agora que você tá falando pra mim, acho que faz sentido o que eu tô fazendo. Se eu te disser que existe a possibilidade de equiparar a sua idade aparente com a sua idade real, quem sabe até deixar você com uma idade, com uma aparência mais jovem do que você realmente é, você estaria disposto a me ouvir? Sim. Então, a gente tem toxina botulínica pra poder fazer. Não é, olha só, testa. Não. É, André, há quanto tempo você tem essas marcas? Você acredita que essas marcas de expressão, aí pode ser o rosto, pode ser qualquer parte do corpo, essa boca com o lábio um pouco mais fino, te deixa com uma aparência de mais idade, ou te deixa com esse código de barra, ou te deixa não aparecendo a parte mais da bordinha dos seus dentes há tanto tempo? Acredito. Você acredita que se a gente deixar desse jeito, dessa merda que tá assim, vai piorar com o passar do tempo?
Pô, acredito. Tá, se eu te disser que existe a possibilidade de reverter esse processo, você estaria disposto a me ouvir? Sim. Pra reverter esse processo, a gente tem que fazer isso. Com isso, você vende qualquer coisa pra qualquer pessoa. Você leva um nível de consciência. Você leva o nível de consciência. Então, a maioria dos profissionais é o quê? Ah, que rostinho. Ah, aqui a gente faz isso aqui a gente faz isso aqui. A senhora vai ficar linda. Ela não sabe nem o que é o Lavian, ela não sabe nem o que é o Full Face de que jeito, ela não sabe nem o que é a densidade do material que vai entrar nela. Então, se eu te disser que existe como a gente colocar um material aqui que a senhora tá incomodando a senhora, e ele ser um pouquinho mais denso, e ele durar mais tempo, a senhora estaria disposta a fazer? Ótimo. Agora eu falei que o material vai durar mais tempo e é mais denso, ou seja, ele é mais caro. Então eu já consigo aumentar o valor do mesmo injetor que eu ia fazer. Só que agora eu vou cobrar 1.500 no injetor daqui e vou cobrar 3 pau no injetor daqui. Que sei lá, eu pago a mesma coisa, não sei como é que é, mas eu faria isso. Porque eu elevei o nível de consciência dela pra ela poder pagar mais caro pra aquilo e a necessidade dela fazer se tornar óbvia. Aí a conta fecha. Você leva o nível de consciência, a pessoa vai conduzindo junto. Ela vai falando sim. E quanto mais sim você extrai do seu cliente, mais sim no final você consegue. E você vai ancorando ele com o passar do tempo. Por exemplo, tem a técnica de ancoragem de PNL. Você tá lá com o cliente na cadeira, e aí sempre que você vai conversar com ele alguma coisa, na hora que ele vai entrar no ponto de alfa, você contou alguma coisa muito legal pra ele, ele vai entrar no ponto de alfa, você toca nele antes disso. Então o alfa é aqui, você vê que tá ficando muito contente, você toca em algum lugar, porque a gente toca no ombro, alguma coisa assim. Quando você for passar o preço, você vai falar, dona Márcia, então, seguinte, poderia ter ficado 45 mil reais, mas pra senhora apenas vai ficar, encostei na Márcia de novo, subconscientemente, a gente tá ancorado pra entender que eu tenho que entrar em alfa quando o cara passar o preço pra mim, que eu tô ajudando ele daquela forma. Então são pequenas coisas que você faz que ficam tão sutis que lá na frente vai melhorar a sua forma de conversão de vendas. Cara, que legal. E pra ir embora, tem que ir com o papel do orçamento na mão, com forma de pagamento, com a foto do rosto dela, com os pontos marcados, com planejamento. Ah, mas eu vou colocar o meu planejamento de full face e outra pessoa pegar. Foda-se se outra pessoa pegar, é porque você não conseguiu vender, ela não se conectou com você. Ou ela achou ser muito cara. Mas tá tudo bem. Mas ninguém entregou isso pra ela no final das contas. Então ela vai embora, ela tem o orçamento na mão, ela tem uma foto do rosto dela, ela tem todos os pontos marcados, ela tem um planejamento no passo a passo do que ela ia ter, ela ainda recebeu um vídeo depois pra mostrar. Quem faz isso? Ninguém, cara. Você começa a seguir no Instagram hoje, na nossa clínica, a gente manda uma mensagem de vídeo pro paciente. Fala assim, ô José, tudo bem? Vi que você começou a seguir a nossa clínica, seja muito bem-vindo. Se eu puder colaborar com você de alguma forma, tiver alguma dúvida sobre o nosso trabalho ou algo que eu posso te ajudar, você conta comigo, um ótimo dia pra você. Olha aí, se conectou. Ninguém faz isso, cara. Faz. E eu não falei pra ele marcar consulta, eu não falei pra ele que eu quero vender alguma coisa, eu falei, José, seja bem-vindo. Tô aqui. Precisa daqui, tô aqui. Aí você começou a seguir você começou a seguir o fulano, o ciclano, o que vai acontecer lá na frente? Ele fala, cara, o André foi o único cara que mandou mensagem pra mim de vídeo. E aí o André foi o único cara que falou o nome dele no texto, no texto 3 vezes. Sim. Então quando eu ouço você falar meu nome, automaticamente eu me ligo mais a você. E esse aprendizado todo, André, foi neurociência que te trouxe ou experiência de vida? Os dois, né? Acho que foi os dois. Que na maioria das vezes você passou por isso também e a gente era muito quebrado. Graças a Deus, a gente foi muito bem abençoado. Vamos. Aproveitamos as oportunidades, soubemos trabalhar com elas e soubemos levar muito não pra conseguir chegar num sim, né? A maioria das pessoas não tá preparada pra isso. Mas foi estudando neurociência mesmo. Porque eu gostava de estudar por que o ser humano funciona como ele funciona. E aí eu treinava muito isso. Então, por exemplo, loja de carro de um amigo meu, ia lá eu tentava vender o carro pra todo mundo. Então, onde eu tava, eu tentava me conectar com as pessoas. E se conectar com as pessoas, abre mais portas. Quem se relaciona melhor sempre vai vender mais. Então, uma das portas é a que eu tô aqui hoje. Mas, quanto mais a gente se conecta com gente, quanto mais a gente faz isso aconteceu muito com você e eu acompanhando, quanto mais network você fez, mais você prosperou, mais você teve visibilidade, mais dinheiro você ganhou, mais amigos você ganhou, mais problema você ganhou também. Exato. Então é proporcional. E as pessoas elas têm essa dificuldade, né, André, de se entregar um pouquinho com o tempo. Então, hoje eu tenho colegas que, para fazer uma palestra em algum lugar que é super interessante, ele quer um valor exorbitante, porque, minha hora clínica, eu já não vou sair daqui para ir dar uma palestra. É óbvio que a gente tem que se valorizar, mas a gente tem que entender o networking. Exatamente. Eu faço palestra de graça para onde for, eu ainda pago até a minha passagem para ir. Por quê? Porque eu tô lá, eu abro portas que eu não abriria em outros lugares. E eu conheço gente
E aí, pode ser que depois de um ano abra uma porta que seja interessante ou não. Ou pode ser que a gente venda, no meu caso, se eu fizer uma palestra de graça e eu vender 5 classes Natura de Clara, pronto. É muito mais do que meia hora clínica no consultório. Então, a gente tem que entender que nem tudo é o dinheiro, mas a maioria das coisas é sobre o branding do seu nome e da sua marca. Eu quero ver o Dr. Will palestrando na Galderma. Eu quero ver. E eu acho muito legal quando eu vejo que tinha lá, quantas pessoas tinham lá? 430. Você imagina, cara, pô, 400... Da América Latina toda. Então, cara, e aí você me falou, os gringos não têm o mesmo resultado que os brasileiros, cara. Os brazucas são muito bons pra fazer a parada. A gente é melhor do que os gringos pra fazer, a gente cobra mais barato que eles, a galera tá vindo de fora pra poder fazer, então é um outro nicho de mercado se você produzir conteúdo pra isso e rodar tráfego em outros países. Mas como é que eu rodo tráfego pra outro país? Cara, pra quem tem iPhone tá em português, pronto, começa a vir brasileiro primeiro. E depois você abre o leque. Mas assim, eu quero ver o Will lá nas empresas dele, eu quero ver o Will palestrando. Por mais que às vezes a gente não receba nada, mas você ganhou seguidor, você ganhou visibilidade. Ganhei 30 seguidores, tá? Mas se vier 2 alunas, pô, já valeu também. Então, além do brand, você ganhou dinheiro. E mesmo que você não ganhe nada, o que alimenta o ego da gente não é maravilhoso, cara? Eu gosto de palestrar, de falar, não é de aparecer, mas é de ensinar. Se sentir mais feliz, né? Se mais feliz, cara. É como se você fosse pro lugar e a galera... É o que eu falei, a galera sai melhor do que entrou. Eu acho que tudo é questão do peso da balança, né? A gente tem que entender onde a gente quer chegar e entender as pessoas que estarão ali naquele caminho pra gente alcançar o que a gente quer. Exatamente. Né? E os principais erros, André? A gente falou daquilo que a gente pode falar para ajudar a vender, mas quais os principais erros dos vendedores que você percebe? Querer mais que o cliente. Então, se o paciente sentir, você nunca tem que entrar... A gente sempre brinca que é assim, ó, eu vou entrar agora para fazer essa avaliação, a hora é agora, não vai ter outra chance, eu não preciso dessa venda, eu sou foda pra cacete e eu tô com a conta cheia e eu vou fazer a melhor avaliação da minha vida como se eu não precisasse sem desdenhar essa pessoa. Beleza, aí entra. Porque se você entrar pensando que você tem que buscar seu filho na escola, que você tem um boleto pra pagar amanhã, que a sua secretária tá ruim ali na frente, que seu celular tocou e você tem que responder, e você não der atenção, não olhar no olho, não ouvir o paciente, você não vai vender. Porque a pessoa vai entender. Primeira coisa, se ela entender que você precisa mais que ela não compra. Você compra alguma coisa de fazer favor pra alguém? Não. Bala no sinal. Eu não quero a bala. Eu faço o pix pro menino, mas eu não pego nem a bala. Por quê? Porque ele não tá me vendendo. Agora, se ele chega pra mim e fala assim, cara, eu tenho uma ferramenta aqui que vai fazer a sua esposa namorar com você hoje à noite. Eu falo, peraí. Agora já começou a ficar melhor. O que é? Esse morango do amor aqui, ó. Se ela der uma mordida nesse morango do amor, vocês vão namorar hoje à noite. Agora eu vou querer levar o morango, você não vai querer levar o morango? Pô, porque agora eu tô vendo vantagem naquilo. E ele gerou desejo pra eu comprar um negócio. E ele quebrou uma barreira que tinha por favor, eu tô vendendo um morango. É isso. Então a gente não pode entender, durante essa jornada, que a pessoa que você quer ver, que você tá louco pra vender um full face, ao invés de vender só o nariz. Então, ilusão da liberdade de escolha. A senhora pode fazer todo o full face. E aí a senhora vai ter essa vantagem aqui, ó, que nessas seringas vão custar 50% do valor. Tem que ter vantagem também. Se a pessoa não tiver vantagem, não achar que ganhou, se o cliente sair da negociação achando que perdeu, que você extorquiu ele, também perdeu todo o encantamento. E a senhora também pode fazer só esses 2 procedimentos. Tá tudo bem, a senhora pode escolher. Eu, no seu lugar, faria isso. Pronto, você já induziu. Primeiro ponto é esse, não querer mais que o cliente. Segundo, é não ouvir o cliente, não deixar o cliente falar, cara. Porque as pessoas vão te contar, por exemplo, a gente vai vender, você vende programa de mentoria, eu vendo programa de mentoria. Quando a gente vai vender a mentoria, a primeira coisa que a gente fala pra pessoa na call, que nossa equipe fala na call, é o quê? Qual a sua maior dor hoje? Cara, tem problema com a minha secretária. Ótimo, a minha mentoria inteira, durante a jornada, a hora que a gente vai falando pra ela, pra vender, vai ser na resolução do problema dela com a secretária. Posso falar pra ela que a gente ensina a ser uma autoridade, que a gente ensina a produzir conteúdo, que a gente ensina a vender, gestão. Não importa. Eu vou na dor dela. O nosso cliente é a mesma coisa. Então, se o nosso cliente veio na dor do tipo, eu não consigo mais sorrir, eu tô me sentindo, sabe, eu tô me sentindo até gorda já, eu era mais magrinha, ou eu tô me sentindo que eu não tô cabendo mais naquele grupinho, e sabe, elas gostavam mais de mim antes, não sei o quê. Pronto, a partir de agora vai ser assim, ó, seguinte, quando a gente finalizar isso aqui, você vai ser muito mais aceita,
Eu acredito que nisso, se não, sabe o que você vai fazer? Depois que você fizer isso aqui, até trocar de grupo, porque eu acho que nem deve ficar nesse grupo mais. Pronto. Aí você conseguiu entender qual era a dor dela e você entrega o full face de acordo com a dor dela. Então, os 2 pontos principais que a galera mais erra é querer mais que o cliente, porque ele quer muito aquilo pra fazer, porque ele já tá pensando até na postagem que ele vai fazer. Segundo, não ouvir o cliente o suficiente para entregar para ele a jornada neural de vendas no processo de dopamina o tempo todo, para entregar aquilo que realmente ele veio buscar ali. Porque é a segunda camada, tipo, a mulher fala pra gente, eu gosto de cara alto. Ela não gosta de cara alto, ela quer um cara só que proteja ela. Nós que é baixinho, se não é proteger, vai, pronto, tá tranquilo. É isso que ela quer. É a segunda camada, cara, não tem o que fazer. E por que você acha que o profissional de saúde tem tanto medo de vender, André? Porque acho que é feio, né, cara? A gente tem aquela história do vendedor de Cas Bahia lá, que é malandro, o cara vendedor de carro que vai passar a perna em você. Ninguém quer parecer um vendedor. E eu acho que o mais legal é não parecer um vendedor mesmo. Então a gente fala pra todo mundo que a gente vende sem vender. Só que treinar a venda ou falar pra alguém que você tá estudando sobre isso, como as outras pessoas vão ver a gente, sabe? Então uma barreira muito grande pra mim foi que eu produzo conteúdo pro meu consultório e eu tenho um Instagram que fala de venda. Aí eu tenho vários pacientes que chegam hoje e olha que legal, ele fala pra mim, eu já sei até a técnica que você vai ensinar, que você vai aplicar em mim aqui agora. Falei, então beleza, então não vou precisar nem aplicar a técnica em você? Ele, não precisa. Então as pessoas entenderem que se ela focar um pouquinho, parar de estudar tanta técnica, porque... Cara, é muito curso que vocês fazem. E cada 3 meses tem um produto novo ou uma máquina nova. E aí você quer fazer uma reciclagem. Quando você vê, você tá em outro congresso. Só que quando você vê a sua agenda, você tá em 10 congressos em 3 meses. E você não atendeu 10 pacientes em 3 meses. Obesidade intelectual, o cara trava, não consegue colocar aquilo em prática. Entra numa depressão profunda, acha que o universo é ruim pra ele. E aí começa a criar um pensamento, porque tá na Bíblia. Provérbios 4:23. Cuidado com o que você pensa, pois seus pensamentos vão reger a sua vida. Ou seja, aquela pessoa que é mais depressiva, principalmente paciente ou aquele amigo dentista que a gente tem, pode ver que o mais depressivo sempre tá doente. Garganta inflamada, dor no corpo, arrastando a perna, a pessoa tá cinza. Por quê? Porque a cabeça não ajuda. Então, quando você aprende a vender, no geral, você aprende a se relacionar com as pessoas. Então, se você não quer parecer um vendedor, só se relaciona. Porque vai ficar muito mais fácil pra gente vender. O nosso relacionamento aqui, ó, pode sair aí, daqui a pouco, que seja. Mas uma parceria assim, ou pode sair uma outra parceria depois de um dia, a gente quer um programa de mentoria de venda pra galera da Hoff. Só que vem através de um relacionamento que não é uma segunda camada no sentido de tipo, eu vou lá porque vai acabar e eu vou oferecer. Ou eu vou parecer um vendedor, eu vou fazer não sei o quê. Não, cara, se você ajuda o cliente a comprar de você, as coisas ficam muito mais fáceis. Se ajuda o seu cliente, independente se ele vai comprar de você ou não, vai ficar mais fácil ainda. E aí tem que ter uma cultura dentro da empresa com isso, porque a sua secretária tem que pensar assim, a sua auxiliar tem que pensar assim, a tua equipe inteira, a faxineira tem que pensar assim. Se a faxineira tá passando ali, tem um copinho fora do lugar, e ela pode dar um bom dia pra pessoa que tá sentada, ela vai passar, vai dar um bom dia, pegar um copinho, vai perguntar, a copeira vai perguntar se vai precisar, se quer mais um bolinho, gostou, quer levar embora, quer a receita do nosso bolinho, sabe, essa atenção, porque cada vez mais a gente tem menos atenção das pessoas, principalmente por conta de rede social. Pega na casa da gente lá, pega você e seu marido, às vezes vocês estão os dois jantando e aqui, ó, cada um no seu celular, a gente não consegue conversar. Tô lá com a minha esposa, a mesma coisa, cara. Você tá conversando e cada vez menos a gente se preocupa com a vida das pessoas. Quando a gente tem alguém que ouve a gente, cara, faz total diferença. Então, se tiver que focar em aprender a vender, foca primeiro em aprender a se relacionar e estuda sobre o comportamento humano. Se você estudar, basicamente, sobre o DISC, sobre o VACOG. Não precisa nem pegar o Enneagrama porque é muito profundo, mas se pegar o DISC e o VACOG, que é o DISC são comportamentos das pessoas, as personalidades dos comportamentos, e o VACOG, que é o drive da pessoa ser mais visual, sinestésico, auditivo. Cara, por exemplo, você é um cara extremamente visual. Por quê? Sempre vai estar de tom sóbrio, neutro. Tudo que você tiver de detalhe vai ser muito sutil. Você vai ter que observar o tempo todo. Então, você não consegue conversar comigo de forma só auditiva. Você vai ter que olhar pra mim, você tem que anotar na maioria das vezes. Então, na faculdade, você era o cara que tinha caderno, a galera xerocava. Se for gravar o conteúdo, você vai olhar no vídeo do conteúdo até onde tá a ponta do seu cabelo pra mandar gravar de novo. Então... Olá, Bárbara. Tá então, eu já sei como é que eu vou vender pra ele. Só que ele é a parada. Tem gente que é mais auditivo, que, por exemplo, eu sou auditivo. Se tiver barulho, eu não consigo me concentrar muito bem com a parada.
Mas não é que você é só auditivo, só o sinestésico, ele sempre vai estar com uma roupinha mais confortável, ele vai abraçar as pessoas, ele vai estar mais relaxado, ele vai ter tomado a água inteira, ele vai perguntar se não tem café. Então, com isso, você entende o drive do teu cliente. Então, você pega um cara igual você, como é que eu vendo pra ele? Cara, eu tenho que mostrar foto de antes e depois. Eu tenho que mostrar que eu tô trabalhando. Eu tenho que dar o descritivo do passo a passo inteiro pra você, de todas as etapas que vai acontecer, pra você também se sentir mais seguro. Eu vou ter que dar um contrato depois pra você poder assinar, pra você falar, cara, agora eu tenho um palpável, um negócio. Agora, o auditivo não, ele só quer saber se vai ficar bom. Vai ficar bom, Dr. Will? Vai ficar maravilhoso, não se preocupe. Vai doer? Aí, porque a palavra doer, todo mundo pergunta, né? Você vai falar assim, ó, não tem por que acontecer isso se você seguir todas as nossas orientações. Ou seja, você não falou que não vai doer. E não repetiu a palavra doer. Você só falou, não vai acontecer isso se você seguir todas as nossas orientações. Estudou isso, comportamento, cara, você vai muito mais longe. E você acha que a faculdade, ela prepara o profissional para sair e montar uma clínica e já saber vender? De jeito nenhum, mas nem pra montar clínica hoje em dia. Tá cada vez mais difícil, porque os próprios professores que estão lá dentro, cada vez menos tem clínica. Eles estão focados, literalmente, em ser mais intelectuais, que é bonito você ser intelectual. Cara, tem uma história que eu adoro contar, que é um professor que eu admirava tanto. Ele era um dos que, assim, era minha referência. E esse cara, depois de 2 anos que eu me formei, eu vi ele falando Me contaram que ele tava falando na sala de aula, o William agora virou blogueiro, agora não é mais dentista, agora tá nessa onda, não sei o quê. Passou pouquíssimo tempo, eu soube que ele fechou o consultório, tava só na faculdade, e aí a gente foi investigar, ele não tinha mais paciente, não conseguia prosperar no consultório. Então a gente para pra pensar, né? O cara extremamente bom tecnicamente, com uma cabeça fechada, não se abriu ao mundo da rede social, fechou o consultório. Exatamente. E pode ser que ele esteja feliz com isso? Pode. Porque tem gente também intelectual que o cara vai falar, o foco da minha vida é ser professor e eu gosto. Mas a gente fez uma profissão que tem que lidar com gente, cara. Então, assim, você troca de profissão. Então, você vai sei lá, vai trabalhar no home office de técnico de informática, não sei o que você vai fazer. Você não quer lidar com gente. Mas a profissão nossa de odontologia é lidar com expectativa e resultado todo santo dia. Seja numa profilaxia, seja num full face. Não importa. E, principalmente os profissionais de harmonização facial hoje, os dentistas, que é a nossa área também, principalmente, as pessoas têm que entender que a base dele é odontologia. Então, o que eu gostaria muito que acontecesse, e eu acho que você também gostaria, que, cara, pensa na reabilitação da boca também enquanto for fazer um full face, sabe? Às vezes levantar uma DVO de alguém vai fazer uma diferença muito grande pra vida dessa pessoa. Então, a gente fica muito focado no subnicho ali. Às vezes, se eu só fizer isso aqui, tem clínicas que só são de focada 100% pra isso, mas saber indicar também as pessoas lá na frente e ter bons profissionais. Mas a faculdade é exatamente isso. Ela vai tirar você dali, vai te dar um diploma, vai falar, a partir de agora você pode sair. Aí aquele profissional biomédico, fisioterapeuta, dentista, ele vai achar que ele é um bosta e ele tem que fazer vários cursos de especialização, trabalhar pra alguém pra ganhar R$200 por dia durante tanto tempo, começa a produzir conteúdo, a galera vai falar que é blogueiro, aí para de produzir o conteúdo, porque onde tá o segredo do conteúdo? É no longo prazo, cara. Quanto tempo você produziu conteúdo pra ter seu primeiro resultado? Quanto tempo você apareceu e pareceu que você tava bem, mesmo que você não estivesse, pra você conseguir estar bem? Só que a galera desiste. Então, se a gente puder dar um recado pra essa galera, é assim, vai no longo prazo, porque cada vez tá mais difícil de se ter atenção, né, Will? Você consegue, assim, do que você tinha 2 anos atrás, pro esforço que você tem que fazer hoje pra ter a mesma atenção, você tem que fazer mais. Completamente diferente, muito mais. A gente tem que produzir muito mais, fazer muito mais coisas pra conseguir, né, entregar resultado e ter a atenção das pessoas. E, André, eu acho que a dificuldade do profissional, às vezes, é não ver o consultório como uma empresa, né? Então, tecnicamente, ele acaba fazendo isso muito de estudar a parte técnica, e muitas vezes ele consegue ter resultado. Eu já vi alunos que tiveram resultados financeiros bacana, mas esse cara se perdeu porque a gestão ficou para trás. Então, ele tinha paciente na clínica, ele teve faturamento, só que o que acontece? O cara começou a fazer boleto, parcelava em várias vezes, começou a dar desconto que não fazia sentido, ele estava pagando para trabalhar, chegava lá 5 meses depois, estava com, sei lá, 200 mil em boleto para pagar, mas o faturamento dele era 100.
Então, eu acho que essa questão da gestão, do tirar a bunda da cadeira é muito importante, né? O hobby mais caro do dentista é atender. Do profissional no geral. Então, cara, o meu maior diferencial é porque eu, no caso dos injetores, é isso. Qual que é o maior segredo do injetor? É o resultado que ele faz na mão, porque vocês são artistas, na boa. Não é só injetar. Eu acho que o segredo é isso, é você prever, né? Prever como é que vai ficar e você modelar e esculpir, que é quase que era antigamente. O cara pegava uma pedra, daria e tirava um humano na mão. Vocês fazem o inverso quase hoje, porque vocês modelam pra cima. Mas, cara, é surreal o que vocês fazem, a capacidade que vocês têm. Então a gente é inteligente o suficiente pra aprender a ter uma planilha de Excel e tá tudo bem, por mais chato que seja. Então pensar como empresa e pensar que você faz parte daquela empresa, por quê? Se hoje você fatura, eu faturo muito bem, faturo 200, 300, faturo meu 100 mil, ou não chegou ainda no meu 100 mil, mas meu sonho é chegar no 100 mil. Mas se acontecer alguma coisa com você hoje, você cair da escada, bater as costas, quebrar o dedo, o que vai acontecer? Você tem seguro de responsabilidade? Eu tenho, mas quanto que é? 20 mil? Paga suas contas? Não paga. Então, pensar como empresa é o quê? Eu sou o gestor, eu tô à frente, meu rosto tá ali, eu produzo, eu atendo também, mas eu tenho uma galera que me ajuda. André, não tem condição de fazer essa galera que me ajuda agora. Tá bom, mas você vai estar organizado o suficiente, você e a sua secretária, que é a sua auxiliar, faz tudo que tem ali, mas vocês estão organizados o suficiente para dar esse próximo passo lá na frente. Porque se acontece isso, você começa a vender muito parcelado e receber pouco e o seu custo fixo é muito alto, vender deixa de ser uma bênção. Porque quanto mais vende, mais você se fode. Então não compensa mais ter paciente e vender, compensa ficar quieto e consultório fechado. Porque você vai ter um custo fixo de 20 mil e não vai ter um custo fixo de 100 mil, que seja, com variável e tudo mais. Então, criar os processos muito bem estabelecidos vai fazer total diferença e ser organizado. Eu fui muito desorganizado a minha vida inteira, principalmente com imposto, com máquina de cartão, com precificação. Então, passava, eu só queria vender. Então, pra mim era tipo, custou 10, mas dá pra fazer por 9? Dá, mande, mas vale o 9 na mão do que os 10 voando. Mas às vezes não vale o 9 também. Porque também tem aquele perfil de paciente que a gente, no final das contas, é o reflexo do paciente que a gente atrai é a gente. Então, assim, se você tem paciente problemático, você é problemático. Desculpa, mas é isso. Você tem pacientes bons, você é uma pessoa boa na sua vida. Não adianta. Você atrai o BO do paciente que você tem. Só minha vida tá um inferno no consultório. Você tá fazendo inferno na vida de alguém. Desculpa, mas é o que a gente atrai. É a energia das coisas. Então, ser mais organizado vai te trazer paciente mais organizado. Quando você tem precificação, você pega aquele paciente que tá te apertando, que tá te extorquindo. Esse é o pior perfil de paciente, né? Porque ele vai sugar a nossa alma depois na hora de entregar as coisas. Já pegou assim, 100%. Né? Não é? O cara que mais te aperta pra pagar, é o cara que mais te reclama das coisas, mais vantagem ele quer ter. Você colocar 3 seringas a mais pra deixar ele feliz ainda. Pra deixar ele feliz e ainda sai reclamando. Exatamente. Só que isso, você vai estando mais organizado, você consegue falar não pra essa pessoa. Porque aí você vai saber que você tá tomando realmente um prejuízo. E aí você fala, eu tô disposto a perder esse dinheiro por conta desse cara? Não tô. Então, beleza. E energeticamente também, né? O quanto que esse cara te suga pro próximo paciente que você vai receber, que poderia ser um paciente bom, que você teria um faturamento muito maior. Tem dia que você vai embora arrebentado do consultório, não sai? Exato. Você atendeu 3 pessoas e sai arrebentado, outro dia você atende 20 e tá tudo bem. Vai pra academia ainda e tal. Mas é isso, tem gente que vai sugar, infelizmente. O que suga a alma da gente é o pior paciente. Bom, André, a gente também falou aqui da venda culturalmente, né? Acho que a nível Brasil a gente tem uma cultura de que vendedor é ruim, é chato. Aí a gente entra na faculdade, tem essa questão ainda pior, né? Porque a gente vê os professores que não têm clínica, que não tem uma empresa para gerir. Então, acho que essa questão aí toda é o que faz o profissional não prosperar de forma geral. Então, a pessoa pensa tão tecnicamente que dentro da clínica ela esquece da gestão e tudo mais. Tem algum percentual de divisão de profissional, por exemplo, tanto tempo na cadeira, tanto tempo como gestão? Você acha que isso não tem equilíbrio? Você acha que o profissional que ele está indo muito bem tecnicamente tem que contratar alguém para gestão? O que você diria? Depende do tamanho da clínica. Então, vamos lá. Se você conseguir 70-30, vamos imaginar a sua semana de trabalho vamos imaginar que você separa a sua semana por 7 dias. E você, dos seus 7 dias, você fique, de certa forma, 3 dias pensando nos processos, gestão e vendas, mesmo que isso seja sexta, sábado e domingo. E nos outros, de segunda a quinta, você trabalhe muito, você já vai faturar muito mais.
Por quê? Porque às vezes a gente tá tão focado no operacional que a gente esquece o estratégico. E o estratégico é o que mais vai fazer você escalar, sair do ponto A para ir pro ponto B. Se a gente tá focado em só atender, separa a sua agenda. Então, ó, de quarta de manhã, eu só faço reunião com a minha equipe, e aí vou buscar meu filho na escola de manhãzinha, ou vou fazer meu beach tênis, ou fazer yoga, vou na academia. Você vai ver o que não vai faltar dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Não vai faltar dinheiro. Tem gente que fala, pô, mas André, se eu parar de atender um dia aqui, meu orçamento vai cair. Caiu. De jeito nenhum. Não Aumenta. Cai, aumenta. E você faz o teste e manda mensagem pra gente se der errado, porque a gente vai ajudar você a fazer dar certo. Primeira coisa, foca em você, na sua saúde mental, e separa ali esse tempo que seja pra ajudar a sua equipe, criar sua cultura. O que a gente acertou essa semana? O que a gente errou essa semana? Pô, que legal. Tem uma rotina com a sua equipe. Pô, todo mundo tá super corrido. Mas o que custa vocês fazerem uma oração antes de começar o atendimento? Ou começar o dia? Cada uma faz uma oração num dia, ou manda uma oração de texto no grupo do trabalho, mas pra criar uma energia, uma atmosfera boa, para as pessoas entenderem que aquilo aí é cultural pra vocês também. Ter não seja uma oração, uma reza, uma religião, sei lá, mas algo que seja, sabe, a presença de Deus ali no lugar, para que qualquer coisa que for acontecer de errado durante o dia, você comece a eliminar a energia negativa da mesma funcionária para pensar que outra coisa vai dar errado. Porque ela fala, não, já orou, é subconsciente, oramos de manhã, não, Deus tá com a gente, Deus, continua aqui com a gente. Então, separar o tempo para fazer gestão em processos e produção de conteúdo. Então, se você separar, sexta-feira eu não trabalho mais, e sexta-feira eu faço reunião de equipe de manhã e gravo conteúdo de tarde, vai aumentar o faturamento bizarro. Só que aí a galera pensa assim, eu vendo pra caramba. Por quê? Porque a cada 10 que entra pra eu fazer avaliação, eu fecho 8. Você virou escravo do seu consultório. Precisa fechar 8? Claro que não. Você só precisa aumentar o preço e fechar 4 a cada 10 que entra. A ideia é não vender pra todo mundo. Então, a gente não quer vender pra todo mundo. Então, quando começar a acontecer isso, o que vai fazer? Produzir o conteúdo. Começou a entrar mais gente. Eu tenho que atender. Não, você tem que fazer avaliação. E você só precisa, de certa forma, cobrar mais caro. Aí você aumenta o preço. Aí você atendia 8 de 10, agora você atende 6 de 10. Atendendo 6 de 10, cobrando mais, não sobra tempo? Com certeza. E aí você vai fazendo isso aí devagarzinho. Com o passar do tempo você vai cobrando mais caro, atendendo menos e tendo mais tempo livre. Ah, é uma utopia, não vai acontecer comigo? Quebra essa crença aí, porque acontece. E outra coisa, eu não sei se é algo de Deus mesmo, com certeza é de Deus, mas você aumenta seu preço, aumenta a agenda. Aumenta, você cara. Isso? Aumenta. Você tá se valorizando. Porque você se valoriza. Quando você pensa só, eu vou começar a cobrar mais barato agora pra ver se vem mais gente. Todo mundo que vem por preço, vai por preço. E na dúvida por preço, a gente sempre vai comprar do mais barato ou vai comprar do mais bonito. Então, se você também for mais bonito e estiver produzindo muito conteúdo, eles vão tudo atrás de você. Só que vai vir um monte de sanguessuga que só tá vindo por preço só porque você é mais bonito. Porque se você não te produzisse conteúdo e fosse bom também, ele ia comprar do outro. Aí você virou escravo do seu próprio sistema. Não consegue sair dali, não consegue fazer processo de gestão, não consegue cobrar mais caro, porque agora você criou a doutora fulana de tal que cobra 650 uma toxina botulínica. Isso ficou lacrada pro resto da vida. Aí tem que mudar, fazer um rebrand ali pra conseguir melhorar. Mas é isso. Separa, cara. Não vou. A partir do dia 15 de setembro, dezembro, janeiro do ano que vem, eu não trabalho mais de sexta-feira. Eu só faço reunião de equipe e gravo conteúdo. Faz o teste que você vai ver que vai dar certo. André, queria que você deixasse aí uma dica para quem tá começando. A gente tem um público que iniciou a carreira agora, acabou de se formar. O que você daria de dica para quem tá começando, quem começou como a gente, que não tinha dinheiro para montar o consultório, para fazer tudo que precisava? Produzir conteúdo, rodar tráfego, não tem dia pra nada, né? Não tem pra nada. O que você daria de dica pra esse cara? Primeira coisa é o seguinte, você precisa ter mão para fazer isso. Que o maior diferencial do mercado hoje no injetor é a mão do injetor, não é o produto. Não é a máquina. Você pode ter a melhor máquina do mundo, você pode ter o melhor injetor do mundo. Se você não tiver mão, não tiver experiência e não souber o que você tá fazendo, não vai ter o mesmo resultado. Pelo contrário, você vai trazer um problema pro paciente, aí você vai acabar se frustrando, porque você fez o curso do Will, e aí você viu o Will fazendo, você aprendeu a técnica, mas parece que não tá dando certo aqui. Não dá, por quê? Porque você não tem mão, você é ruim pra fazer. É uma curva de aprendizado. Então, se eu preciso fazer muito, eu posso fazer empatado pelo preço, só pelo material. Por quê? Porque se você for bom, o que acontece com a maioria dos injetores, você começa a comprar no custo e cobrar no custo dos seus amigos. E aí você fica amigo de quem? Do vendedor. Quem que leva a gente pra palestrar nos lugares? O vendedor.
E aí, quanto mais amigo você é desse vendedor, que você compra muito dele, mais relacionamento você tem, daqui a um tempo você pode estar do lado do Will. Ele palestrando em algum lugar, num stand, e você tá no stand do lado dele. É sonho? É, mas o que acontece? Alguém vai estar lá, e pode ser você. Então, vai pegando mão, cobrando mais barato pra poder fazer, não divulgando que você cobra mais barato. Então esse é o maior segredo. A pessoa tem que ver valor agregado no teu trabalho, produção de conteúdo. Então pega lá o Instagram do Will, vê quais foram os 30 melhores posts que mais performaram nele. Copia e cola, meu irmão. E aí refaz aquilo e posta no seu. Por quê? Porque se aquilo converte pro público do Will, pode ser que converta pro teu também. E vai modelando e colocando ali o seu diferencial. Numa dessas, você precisa trabalhar pra mais gente, porque às vezes você vai montar o seu consultório e fala assim, que agora eu sou a doutora fulana de tal e agora eu não atendo em nenhum lugar. Em 2000 e... Deixa eu lembrar. Cara, sei lá, 2017, 2018. Will, eu peguei o Instagram e mandei mensagem aqui pra São Paulo, na Zona Sul, e eu coloquei todos os bairros. Vila Olímpia, Vila Nova Conceição, Jardins. Peguei toda essa regiãozinha aqui, né? E peguei todos os consultórios odontológicos que tinham no Google e no Instagram. E eu mandei mensagem para 430 consultórios, dizendo assim, Will, tudo bem? Uma publicação sua caiu na minha aba Explorar. Pô, que legal o seu trabalho. Inclusive, vi que seu consultório fica... Botava o endereço lá. E falava assim, cara, eu presto serviço de implantodontia para vários consultórios. Inclusive, alguns perto de você. Não sei se faz sentido para você ter um implantodontista aí. Cara, dos 400 que eu mandei, 60, 70 responderam. Dos 70 que responderam, 20 quiseram marcar um dia pra eu conversar. 15 me receberam. Dos 15 que me receberam, 3 fecharam comigo, dos 400. Dos 3 que fecharam comigo, eu cobrava, na época, R$500 pra instalar um implante dando tudo. Uma delas, no dia do coisa, olhou pra mim e fez assim, André, seguinte, ó, não sei se você vai aceitar, porque eu sei que você já opera e tal, mas eu posso te pagar R$3.000 e eu te dou o pino? Aí eu pensei comigo dentro, né? Eu já tava aqui, ó. Nossa senhora, eu vou trabalhar pra ela pro resto da minha vida. E aí, cara, falando, acho que dá. E essa foi a que mais me fez prosperar. Só que aonde tá o maior diferencial do recém-formado, da pessoa que tá começando, não tô recém-formado, mas tô no universo da Hoff. Cara, manda mensagem pros consultórios, tenta abrir mais uns 2, 3 consultórios, porque você precisa ter mais braços, nem que você vá uma sexta-feira por mês, a cada 20 dias no consultório da fulana, pra fazer uma toxina e 2 injetores que você utilize ali, mas você tá pegando mão, produzindo, e as pessoas estão vendo que você tá atendendo, você tá tendo mais caso de antes e depois. E não para de produzir conteúdo, porque cada vez mais vai ficar mais difícil para quem não produz. Viver de indicação é a desgraça. Antigamente funcionava. Hoje em dia é muito difícil, porque por mais que o nosso amigo fale pra gente, ó, vai lá no Will, que o Will é... Cara, o Will é muito massa. O Will é fera pra fazer. O que eu vou pensar? Fala, pô, tô lá em Bragança, tamo em Bragança, velho. Será que não tem ninguém aqui em Bragança? Que puta preguiça ir lá. Você entendeu? Agora, se o Will tá produzindo muito conteúdo, eu olho e falo, cara, olha esse rosto que o Will fez, velho. Esse cara é parecido comigo, velho. Eu acho que eu vou ficar desse jeito. Aí eu vou. Aí eu me desloco até lá. Então, não parar de produzir conteúdo. Manda mensagem pros consultórios. Se você tiver que mandar uma orquídea na Academia da Face, Dr. William, admiro muito seu trabalho, seria uma honra. Vai chegar, a Babi já colocando a mão no rosto. Vai chegar umas par de orquídea ali. Seria uma honra poder estagiar aí. Você para um dia da semana e vem estagiar de graça, meu. Porque você tá aprendendo. É isso aí, usa o tempo que você tiver pra aprender e se comunicar. Habilidade de se comunicar e persuadir. E continue estudando sobre comportamento humano, mais até do que você estuda sobre Hoff, que você vai bem mais longe. E só acrescentando um detalhezinho, essa galera que você tá cobrando só o preço de custo, essa galera vai ser grata a você, então ela vai te indicar. Vai! Então bate um papo, é seu amigo, você tá fazendo um botox a preço de custo, ó, eu faço, mas me indica um. Exatamente. Tem que trazer um pra galera. Exatamente. Fala, pô, ó, eu vou fazer pra você, mas você tem que trazer uma pessoa pra mim, mesmo que a outra pessoa também venha no custo. Mas aí pronto, agora eu tenho 2 casos pra poder fazer. Então, quanto mais casos você tiver numa janela curta de tempo, mais experiência você vai ter nessa janela. Agora você não vai ter que esperar 1 ano pra ter 10 casos postados. Você fez isso em 15 dias, em 20 dias. Você tá gerando energia, né? Gerando energia, gerando campo vibracional. E o movimento vai gerar outro movimento e as coisas vão acontecer. Isso a gente fez com a Clara, Caia. A gente começou... Eu cheguei pra galera e fiz assim, viu? Seguinte, ó. Eu gasto isso aqui pra fazer. Eu consigo fazer pra você 3 meses aqui. Você vai testar.
e depois você paga o que vale, beleza? Não, beleza, então. No segundo mês ele falou assim, viu? Terceiro mês pra largar aí a partir de agora. Eu falei, beleza, então funciona. Aí pro outro foi assim, pro outro foi assim. Aí no quarto, no quinto já não precisou. Mas por quê? Porque eu já tinha know-how pra chegar e falar, eu tenho 5 clínicas que já estão fazendo. Aí daqui a pouco era assim, viu? Agora eu tenho 30 clínicas que estão fazendo. Viu? Agora eu tenho 70 clínicas que estão fazendo. E aí foi ficando muito mais fácil, porque agora a gente tem prova social pra poder fazer. Tem que ter. O pessoal só vai buscar você pelo resultado. Sim. E André, fala um pouquinho dos seus projetos agora também. Você tem a Performance Pro, tem a Clara. Conta o pessoal onde encontra informações pra contratar você também. No Instagram, André Pesato. Dos projetos, a gente continua com o programa de mentoria. Eu tenho um curso de vendas chamado NV10X, que você tem 3 grandes pilares ali dentro. Então, tanto o profissional da saúde quanto a equipe pode assistir. Que primeiro é a leitura do comportamento e da personalidade. Então, vou ensinar a ler o perfil comportamental e a personalidade em 5 minutos ou menos. Segundo pilar, jornada neural de vendas. Então, tudo que a gente falou aqui, mas detalhadamente nos processos. E o terceiro é o almanaque de vendas, que são as técnicas de vendas. São mais de 45 técnicas de vendas que você pode aplicar de acordo com a jornada, de acordo com o perfil comportamental e a personalidade. Então, a gente pega uma técnica de acordo com o caminho e de acordo com a pessoa. Então, não tem processo de vendas, igual todo mundo fala. Você tem que criar um processo de venda engessado, todo mundo vai ser... Não tem como vender igual para todo mundo. E eu tenho uma loja de decoração lá em Bragança, né? E olha que diferencial legal, cara. A nossa loja, ela não tem... cliente de porta de rua. E olha que vai ter tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje. O maior diferencial nosso é o arquiteto e o designer. O arquiteto e o designer, ele tem quantos clientes por ano? 10, 12 grandes clientes por ano, que sejam ali com casas, com escritório, com outras coisas. Se eu focasse no consumidor final, eu ia ter uma briga muito grande. E eu ia ter que, toda vez, tentar conquistar o arquiteto ou o designer daquele cara. Agora eu não preciso mais. Eu crio. A nossa sócia, ela é enóloga. Então a gente cria jantares lá. Que a gente faz degustação de vinho. A gente tem uma cozinha funcional. Que a gente vende os eletrodomésticos também. E aí o chefe cozinha pra gente. Eu levo o arquiteto e o designer com o esposo e a esposa. Por quê? Porque o esposo e a esposa é o maior vendedor pra mim na casa dele. E aí a gente só conversa, faz o que a gente tá fazendo aqui, troca ideia, toma vinho, não fala de trabalho, fala de filho, de cachorro, do que quiser. No outro dia eles vão embora, a gente manda mensagem no CRM, alimenta eles durante um tempo. E aí o esposo ou a esposa, no maior diferencial, fala, pô, eles são tão legais, né? Você tem que levar seus clientes lá. E aí tem uma parte que é um diferencial nosso, que existe uma reserva técnica, né? Que todo mundo sabe que existe. Isso para todos os profissionais, que alguns gostam, outros não. A nossa reserva técnica é acima do mercado, só que independente da negociação. Então, assim, eu vou vender pro cliente pela loja, do jeito que for, só que o dinheiro da loja sempre vai ter algo que a gente vai dar uma viagem pra ele depois, a gente vai dar um presente pra ele, porque a gente, às vezes tem gente que prefere aquilo, mas tem gente que não. Então a gente vai dar algum benefício por ele ter trazido esse cliente pra gente, e é um puta do benefício. Então eu tenho relacionamento, que ele fica retroalimentando, eu tenho um marido ou a esposa pra poder ajudar, e ao mesmo tempo ele me traz 10, 12 clientes por ano. Então, isso dá pra fazer no consultório como? Sabe aquela cliente super bem relacionada, que aí você acabou de ver no Instagram dela que ela entrou num grupo de beach tênis novo, você pode alimentar ela tipo, fulana, seguinte, você não quer vir aqui fazer esse procedimento aqui com a gente? E você quer convidar 1 ou 2, 3 amigas? A gente vai fazer um evento aqui na clínica de colorimetria, que você coloca... aquele monte de o tecido. E aí a gente vai fazer um evento de colorimetria aqui numa tarde, e eu queria que você trouxesse as suas amigas. Você sabe que ela é bem relacionada. Então você gastou, sei lá, R$400 no injetor, deu um injetor pra ela, só que ela trouxe 5 amigas. Das 5 amigas, na hora, uma ajuda a outra a vender. Você consegue vender pra 2 ou 3, ou fecha 5 de uma vez ali, faz um pacote só pra todo mundo, e virou 5, virou 10, virou 15, virou 20 mil reais aquele 400 que você colocou. E chamou pra fazer outra coisa que não tinha nada a ver com venda. Nada a ver com venda. Todo mundo se interessou. É a isca, você traz a parada pra isso. Então a minha vida é basicamente isso. Eu fico no consultório, atendo hoje, mas o meu foco principal é eu faço as avaliações no consultório hoje. Eu sou implantodontista, então eu opero. E tomo café com os pacientes. É isso que eu faço. Então, para falar sobre a Clara e sobre a mentoria e o curso... Só chamar no Instagram, André Pesato. Instagram a gente vai deixar aqui embaixo, Pedrão, coloca lá. E vocês chamam o André lá.
André, cara, ó, a gente foi, acho que foi o podcast mais longo, viu, até hoje. Sério? O papo tava muito legal. Obrigado, você foi muito valioso, cara. Você entregou tanto insight, assim, com muito carinho. Acho que de todos os podcasts que a gente fez, o que mais teve entrega positiva, e eu tenho certeza que quem tá assistindo, que tá iniciando a carreira agora, se anotou tudo direitinho, se não anotou, volta a assistir, começa a anotar. Esses caras vão conseguir performar alguma coisa. E a vida é sobre isso, é sobre abundar, prosperar, entregar resultado, a gente conseguir falar gratuitamente aqui para quem precisa escutar. E quem precisar aí de algo mais avançado também, chamar o André. Porque se tiver dúvida e não tiver dinheiro, pode mandar mensagem pra gente no Instagram, porque é um prazer ajudar. Porque a gente já teve do outro lado. Então agora não é aqui, a gente tem um conhecimento e aí eu vou só vender esse conhecimento. Conta rapidinho aí que eu não sei essa história ainda. Antes de finalizar, conta um pouquinho. Quem é o André? De onde veio aí? Como que foi essa dificuldade de vida? A dificuldade? Eu tinha uma vida, assim, mais difícil, não era uma vida muito ruim. Lá em Bragança. Lá em Bragança. E aí meus pais, eles chegaram a minha mãe fez pedagogia e aí chegou uma fase que a gente começou a ficar bem, que minha mãe montou uma escola infantil, um pouquinho antes de eu entrar na faculdade. E aí, nessa escola infantil durou uns 4, 5 anos, faliu. Só que no último ano que ela ia falir, que a escola tava pra falir, eu tava pra entrar na faculdade. E aí, eu fui prestar, chamava Educafro, ou se era preto ou se era pobre. Eu era pobre e aí falei, cara, eu consigo, teoricamente, porque a escola tava falida, né? Então eu conseguia não ter renda. E aí eu prestei pra fisioterapia, porque eu tinha uns amigos que faziam físio. E aí a minha funcionária lá, da minha mãe, uma vendedora lá que ela tinha lá, que trabalhava externo, que ia em outras escolas, ia pra outras pessoas e trazia os alunos. Ela era vendedora externa nossa. Ela chegou e falou assim, por que você não troca pra odonto? Tem vaga na odonto? Eu falei, tem. Ela falou, você conhece algum dentista pobre? Eu falei, não. Eu falei, fisioterapeuta. Eu falei, eu tenho uns 3 amigos. Aí, só que meus amigos estavam começando a carreira, então não era referência pra mim. Hoje os fisioterapeutas estão tudo voando. Se eu soubesse também ido pra físio, eu ia ser um ótimo físio. E eu troquei, cara. Nessa que eu troquei, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, porque eu sou apaixonado pela odontologia. Conheci minha esposa através da faculdade, que a prima dela fez faculdade comigo. Então, consegui casar por conta do odonto e tal. Só que o primeiro consultório era muito fodido, cara. Era uma kitnet, e aí eu comprei o armário, comprava no jornal. Você é da época do jornal também. Ele tem esse rostinho aqui, ó, mas ele é da época de anúncio do jornal. E aí, cara, eu comprei um armário de uma dentista que tava falida, fazendo unha na casa dela, na cadeira odontológica. O armário pintei na calçada do consultório, na kitnet, fudidaça, assim. Minha avó deu um sofá, meu avô deu uma TV de tubo. Eu comprei um compressor usado de um mecânico e comprei uma cadeira odontológica por R$1.000 em 10 vezes. De um cara chamado Arthur Furukawa, que eu sou fãzaço dele até hoje. E ali começou, velho. Só que aí, onde foi o maior diferencial? Eu era bom pra relacionar com as coisas. Fui pra PCD, falei, preciso ter um curso, como qualquer recém-formado. Prestava serviço em vários consultórios. Falei, vou fazer um curso de implantodontia. Só que quando eu fui fazer o de implantodontia, fui ficando lá. E aí eu ficava como professor pra pagar o curso. O outro curso que eu fazia, fui ficando 10 anos lá, fiquei como vice-presidente da PCD. Nesse meio tempo, encurtando a jornada, foi quando eu conheci, num curso de bichectomia que minha esposa queria fazer, o Fabiano e a Alana, que são os nossos queridos. E... Ó, dentistas fit estarão aqui, semana que vem a gente vai gravar com eles, hein? Aí, ó. Se não falarem de mim no podcast, você pode cobrar os caras. Aí, fiz o curso de bichectomia que minha esposa queria fazer. E aí, cara, eu fiquei amigo dele. E eu operei 2 pessoas com bichectomia. A minha esposa e uma moça que deu tudo errado. Então eu tenho 50% de aproveitamento só na bichectomia. E ali acabou minha carreira da bichectomia. Fiquei amigo do Fabiano e tal. E um dia eu falei, Fabiano, vamos montar 7 anos depois, vamos montar um projeto aí no IDF em São Paulo de reabilitação oral. Você não tá afim, cara? Ele falou, cara, corre aqui que eu acho que vai dar muito certo. Que ele é empolgadaço, você vai ver aqui, né? Você conhece a peça. Falou, ele topou. Falou e topou na hora. Aí eu levei o mapa mental do que ia fazer, se retroalimentava, ele ficou maluco, sumiu 3 meses, como ele faz sempre, né? Aí não me respondia e tal. Eu falei, cara, catou minha ideia, velho. O cara, nossa, tô fudido. Aí beleza. Me ligou, falou, ó, o negócio é o seguinte, não vai ser reabilitação oral, a partir de agora nós vamos montar um programa de mentoria para dentista, vai ser Performance Pro, e você vai ficar com nós, eu não sei o que você vai fazer, mas eu vou usar seu mapa. Eu falei, tá bom. E aí, a partir dali, foi quando ele falou pra mim, ó, baseado no que eu já vi que você faz, no que você gosta e quanto você fatura, você vai ficar com a parte de vendas dessa mentoria. E foi quando eu comecei a montar esse curso de vendas, que era o NV10X. E na época, eu não tinha como
pensar, igual você pensa hoje, como é que a gente vai ensinar alguém a fazer, que essa é a maior dor da gente que tá formado há muito tempo, é como é que a gente vai ensinar alguém a vender igual a gente, atender igual a gente e fazer até planejamento igual a gente. Eu falei, cara, comportamento humano, eu vendo porque eu olho pra alguém, eu sei como é que eu vendo. Eu vendo porque eu gero processo de dopamina, então a pessoa fica feliz de me ver. E eu vendo porque tem técnica de venda. Mas como é que eu vou organizar tudo isso? Aí, cara, era os 60 melhor livros de venda da Amazon, comprei. Fui pra todas as mentorias que você possa imaginar, o G4, tudo que tinha no mercado. Então, injetado uma puta grana pra poder fazer e tempo. Eu não tenho filho ainda, né? Se Deus quiser, bebê, daqui um tempo, daqui 9 meses acho que você vem. Aí, deixa eu gravado, né? Se tiver... Tanto que eu atrasei hoje, um adendo. Eu atrasei hoje porque fui fazer um espermograma, desculpa. Mas foi, cara, por isso. Foi, fazer um espermograma. É engraçado fazer espermograma. É a terceira vez que eu faço, né? O cara super educado, cara. E ele falou assim, botou eu pra dentro e fez assim, viu? Seguinte, lave as mãos, já deixa o aparelho ou a televisão com a mão que você não vai utilizar. Eu falei, o cara tá ensinando eu fazer um negócio. Aí ele fez assim pra mim, você tá preparado? Eu falei, eu tô preparado desde meus 11 anos, eu tô preparado pra isso aqui, irmão. Treinei desde os 11 anos. Eu tô treinando faz tempo. E aí ele, ó, cara, muito higieniza bom. O membro, vai, que você não viu, tá? E aí eu cheguei atrasado por causa disso. Ninguém no cara, seu podcast chegou atrasado que tava fazendo espermograma, aí cara. Você chega lá com o potinho na mão, assim, né, com a cara. Daí eu tive que tocar a campainha, ele entrou, aí ele pediu pra pegar o pote, ele envelopou o pote, falou, muito obrigado, pensei que me tá levando minhas crianças tudo embora, deixa eu ver se vai dar certo. Muito bom, aí cara. Aí trânsito pra vir pra cá. E aí, o que acontece? Nesse meio tempo a gente criou o curso, lançou, NPS de 5, você sabe que você tem um curso com NPS de 5 sem pedir reembolso, é maravilhoso, só que pra mim era um negócio tipo assim, não, velho, tipo, não tá bom. Aí os caras, por que não tá bom? Eu falei, porque não existe uma parada de 5, não tem coisa maravilhosa, tem que ter erro. E eu ficava, tipo, toda vez mandando pros alunos, viu? Me dá um feedback negativo. Eu sei que você gostou. E eu sei o porquê que você gostou. Porque eu gravei desse jeito pra você gostar. Só que eu quero que você ache um defeito. Aí os caras começam... Ah, não, então tá bom. Então agora eu vou começar. Aí encontrou, a gente organizou a parada. E nesse meio tempo da mentoria, eu era muito bom pra vender. Mas não era bom pra gerir. Uhum. E tudo que o Fabiano e a Kalana iam falando de processos de gestão, posicionamento, eu ia fazendo no meu consultório. Ou seja, o faturamento triplicou numa janela de 3 anos. Uhum. Porque eu era bom pra fazer uma parada, mas eu não era bom em tudo. Então, às vezes, também abrir a mente e entender que você não é bom pra fazer todas as paradas. E sempre vai ter alguém que vai fazer melhor que a gente. Até tecnicamente. E às vezes uma conexão de sociedade te ensinou muita coisa que você melhorou. Muito, cara. E aí foi abrindo isso, junto com a loja, as coisas que eu tinha, que foi me abrindo as portas, até chegar na Clara hoje e chegar com as empresas. Então hoje tem algumas empresas já que eu já consigo ter parceria pra palestrar e tudo mais. E hoje eu tô migrando mais pra esse universo da Hoff, pra palestrar nos eventos, pra ensinar a galera a vender e pelo menos colocar a sementinha ali. Porque as próprias empresas hoje querem o quê? Eles querem um cara que fale de vendas, porque quanto mais aquela pessoa vende, mais produto ela compra da empresa. Uhum. Então não é só a técnica, porque se ela não souber vender, não vai comprar produto. Uhum. Então as empresas querem mais agora focar nessa jornada. E agora, assim, agora teve o maior congresso, né? A gente falou aqui da América Latina, da Galderma. Uma puta empresa, uma das maiores do mundo. E, André, cara, vou dizer pra você assim, que uns 40% do congresso foi falar sobre vendas. E é uma coisa totalmente atípica, porque a gente só falava de técnica. Exatamente. Então, todas as palestras eram técnica. Dessa vez teve em torno de 40% de business. Por quê? É uma legião de profissionais que estão excelentes tecnicamente. Eu dou meu rosto pra qualquer um que tava lá sentado na plateia, mas os caras estão falindo consultório e não sabem vender. Exatamente. Então, a empresa gigantesca tá vendo isso. Ele quer... a pessoa que tá lá... Ele já sabe como é o produto, ele já sabe injetar e ele sabe que isso é bom. Ele não tá ali pra só ver mais um caso seu. Agora, quando você abre a caixa preta da sua empresa... O que tá acontecendo aqui atrás? 115 unidades. 115 unidades geríssimas. O que você tá vendo dessa galera? Como é que você dorme? Como é que ele dorme de noite? Tem uma equipe bruta por trás. Não, fica preocupado, eu não consigo. São 115 filhos, cara. Fora a família. Você colocar a quantidade de gente hoje que depende de vocês... Ali deve ter o quê? Umas 400, 500 pessoas no mínimo. Se você for colocar em famílias... Tem mais, você pensa, tem mais. Cara, sei lá, deve dar 700 famílias hoje que a Hoff, a odontologia e depois a Hoff te trouxe a oportunidade, cara, de abençoar a vida dessas pessoas, cara. Confia no nosso trabalho. Bom pra caramba isso. É muito legal.
André, tem mais alguma coisa que você queira falar aí, que você acha importante? Tá ótimo, já estendi demais já. Meu amigo, muito obrigado, viu, pela oportunidade que você deu aí de ensinar um pouquinho pra gente. Cara, a gente não se conhecia pessoalmente, foi uma surpresa muito grata. O primeiro papo que a gente teve foi aqui no podcast, pessoal. Exatamente. A gente se conheceu agora e já veio conversar. E é um cara que eu quero levar pra minha vida, viu? Eu vejo que é um cara muito legal, um cara gente boa, que prospera, que abunda, fala sobre tudo que dá certo pra você. Eu já tinha ouvido falar muito bem através dos nossos amigos, o Rafa e a Vivi, o Fabiano e a Lana, mas agora conhecendo pessoalmente a gente entende ainda mais. Então, obrigado e será sempre bem-vindo por aqui. Will, é recíproco, cara, porque eu ouço muito bem falar de você há muito tempo, te acompanho e de verdade, cara, é uma honra poder estar aqui hoje. Eu sei o tamanho que você é hoje, a visibilidade que você tem e você poder separar um pouquinho do seu tempo pra me ouvir e através disso a gente conseguir entregar um conteúdo pra galera que te acompanha. É uma honra muito grande pra mim. Então, assim, você sabe que eu também vou levar você pra vida, cara. Deus abençoe. Muito obrigado de coração. Estamos juntos. Bom, pessoal, muito obrigado por ter escutado a gente aqui até agora. E até o próximo episódio. A gente volta aí falar sobre muito mais de harmonização facial, de vendas, de gestão e de tudo aquilo que a gente quer para fazer vocês prosperarem aí cada vez mais e terem o sucesso na área. Até a próxima.